essa nação. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito ainda, já se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Toda semana nós estamos aqui com convidados especiais, com uma conversa edificante, que traz muito conteúdo informativo e também te leva a um despertamento espiritual. E aquela polêmica de sempre que não pode faltar para nos ajudar também no alcance e na visibilidade do nosso canal. Tudo isso é um oferecimento do América Park. América Park é o nosso patrocinador oficial. Você que está aí programando as suas férias, um momento de lazer, de descanso com a sua família, antes de você decidir o seu destino, conheça o América Park, que fica aqui no norte do Paraná, região de Campo Mourão, ali na cidade de Iretama, que proporciona lazer para você e para a sua família. Após a vinheta, nós estaremos de volta apresentando o nosso convidado de hoje e dando início a esse bate-papo. Sol, água e felicidade se encontram no América Park, o mais novo parque aquático do centro do Paraná. Diversão garantida para toda a família. É isso aí, programe o seu descanso, as suas férias e o seu momento de lazer com a sua família e vá no América Park. Lembrando que aqueles que chegam até o América Park dizendo que ouviu a respeito do parque aqui no Eu Acredito Podcast, tem desconto especial. Nelton e Melissa, eles vão atender vocês aí da melhor forma possível. Para a nossa conversa de hoje, eu tenho a alegria de trazer mais uma vez a esta mesa Pastor Carlos Cardoso, o homem que tem o apocalipse na veia. Pastor Carlos, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Paz do Senhor, irmão Fábio, que honra, né, retornar aqui numa semana tão profética, né, uma semana em que o mundo, a ordem mundial do mundo mudou por causa de um homem, e eu tenho certeza que vai ser muito edificante esse podcast. Nós vamos aprender muito. Que maravilha, eu me sinto honrado de mais uma vez poder recebê-lo. Estamos de fato em uma semana profética na sua visão? Com certeza, né? A entrada de Trump no cenário global aí apaziguou os ânimos do mundo, né? Então, você sabe que eu prego sobre esse assunto há mais de 20 anos, estudo, e o comportamento, primeiro da equipe de transição, né? A Kamala Harris, Biden, todos aceitaram uma pacificação tremenda, passar o bastão. E os líderes globais, inimigos dele, estão elogiando ele e chegando perto, falando que ele é o cara da paz mundial. Nós vamos falar sobre isso. E isso também conecta totalmente a Israel. Ele é totalmente Israel. Né? E ninguém se apresentou como oposição do Trump? Até agora, nada. Ninguém se ousou se manifestar contra. Até que existia, a gente vai mostrar uma capa de uma revista, existe meios de a gente prever algumas coisas da agenda, né? Eu sempre digo, as cartas Illuminati, de 1995, que já previu queda de torres gêmeas, pandemia, uso de máscara, vacina, tudo estava dentro da carta Illuminati, né? Ordem depois do caos. Aí nós temos os Simpsons, que também previam, né? Tem aquele desenho dos Simpsons que a cabecinha vai lá, ele vai lá dentro da cabeça de Trump, está lá, Trump 2024, dentro do cabelo de Donald Trump. E nós temos uma das fontes hoje de economia, que é a revista The Economist, que pertence aos Rothschild, né? Então, os Rothschild é os donos do Banco Mundial, Banco Central. Então, a revista Economy ela é carregada de mensagem preditiva. Então, existem capas que ela vem cheia de codificação mesmo para a pessoa decifrar o rumo. E eles lançaram uma capa, até se quiser colocar, já que... Pode colocar. Aquela capa. Você vê que do lado esquerdo está Zelensky, está Kamala Harris em cima e míssil. Do lado direito está Vladimir Putin, Donald Trump, exatamente, veja lá em cima, lá, vocês vão ver Donald Trump com ponto de interrogação.
em cima, debaixo da pomba lá, né? Olha lá. E o ponto de interrogação na cabeça de Trump está exatamente onde ele levou o tiro. Bem na orelha onde ele levou o tiro, olha lá. Verdade. E essa capa é antes do tiro. E em cima da cabeça dele, olha lá, nós temos uma pomba com um ramo na boca, que é a paz mundial. Então, assim, existia duas... E olha só, a urna no meio, o tempo esgotando. Aí tem toda a questão do sul global aqui no final, mas vamos falar só da parte de cima. Então, veja que existe aí essa urna que falava da decisão das eleições para o rumo mundial. Se pendesse para a esquerda, haveria guerra. Como pendeu para a direita, o mundo se comportou a favor de uma paz agora. Uma falsa paz. Mas, na sua percepção, o mundo atualmente está em guerra? Nós estamos com vários conflitos, né? Você vê que apaziguou essa semana. Nós estávamos com a Coreia do Norte lançando um míssil contra a Coreia do Sul. A China fazendo exercício com fogo real próximo de Taiwan e está lá ainda. Nós temos a Rússia e a Ucrânia. E tem a questão de Israel e o Irã, né, que não parou. E aí eu acredito que é Trump que vai dar o basta. Até o Maduro estava ameaçando o Brasil também por causa de algumas atitudes do Lula, né? Do Lula. E agora a gente vê outra coisa que me chamou a atenção foi o Maduro. Ele fez um discurso, tá até lá no meu Instagram, com uma folhinha na mão, parabenizando o Trump e dizendo que ele vai trazer a paz mundial. Então, assim, aí vamos para a Bíblia, né? 1 Tessalonicenses 5,3. O que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,3? Quando vocês ouvirem de paz e segurança, sabei que virá repentina destruição. Então, assim, é uma semana que a ordem mundial ela muda completamente. Então, vai apaziguar, vai trazer certos equilíbrios aí, mas muita gente acha tudo isso maravilhoso. Ninguém enxerga nada. O que a gente vê que traz uma certa segurança, estabilidade, né? A fala dos líderes globais sobre paz mundial, e as pessoas não percebem o âmbito profético por trás disso. Essa é a grande questão. Eu vejo que a entrada de Trump faz com que as pessoas amem mais ainda a terra e se desconectem ainda mais do céu. Quer dizer, ainda há esperança, ainda há tempo, ainda vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, as pessoas ficam conectadas à Terra e não conseguem se conectar ao eterno, ao real. É porque as pessoas estão vivendo e vendo o mundo em um caos. Então, quando há uma promessa de paz, uma perspectiva de paz, o povo se alegra, porém se acomoda, acreditando em uma vida de mil maravilhas aqui na Terra, né? Essa é a visão. O ser humano... Por que Super-Homem ganhou tela e sempre recorde de público? Porque... Qual era a visão? O caos está no mundo, o Super-Homem chegou, colocou os bandidos, prendeu todo mundo, libertou os cativos e a ordem voltou. Aí já é uma sensação no povo. Nós temos um herói. Trump se torna um herói agora de muita gente que está silenciado por causa da agenda woke. Como é que é? Woke. A gente vai tocar nela. Por quê? Porque a agenda woke é a agenda que quer quebrar essa cultura... Toda a cultura de ordem social, que é o princípio judaico-cristão, que é a agenda woke que quer favorecer os silenciados. Por exemplo, o negro, o pobre, o homossexual. Ela quer favorecer e achar que a política tem que aderir a esse sistema. Que o Brasil chama de minorias, né? Que tem que dar voz à minoria. É por isso que o funk se tornou cultural. Por exemplo, pessoas que não fazem, que, por exemplo, que faz parte dessa classe e não se adequa a ela, é totalmente eliminado do sistema. A prova disso foi Jojo Todinho. Vocês viram que ela teve o posicionamento agora por ser de direita. Quem que foi para cima dela? O sistema foi todo para cima dela. É a agenda woke. Perdeu muitos patrocinadores por causa do seu posicionamento. Porque é negra, veio da comunidade e tem que ser da agenda woke. Tem que aderir ao sistema. A gente é minoria e você está indo para o lado da maioria. Você está entendendo? Então, Trump ele veio para quebrar todo um sistema. Só que daí o que o povo não enxerga? Não, agora o Trump é o herói. Porque essas minorias tá tendo muita voz.
É uma minoria que, na verdade... É muito dinheiro. A minoria está tomando conta da maioria, né? E mudando o comportamento social. Essa é a ideia. Daí surge um cara com uma mentalidade que todo mundo sabe que ele faz, ele não fala. Então, assim, e isso traz aquele, nossa, agora salvou o mundo. Só que essa sensação que tá tendo de segurança, né? Vai levantar o patriotismo americano novamente, vai o nacionalismo, a questão da cultura judaico-cristã. Você vê que estados americanos, né, vão aderir ao sistema de ser contra aborto, liberação de drogas, já começou todo um movimento. Só que o mundo, e o que as pessoas não entendem, Fábio, é a divisão. O que isso gera? Mais divisão ainda. Então, polarizou um tempo a esquerda, a agenda woke, né, o sistema dando voz a tudo que é baderno. O comunismo tomando conta, né? Tomando conta. A proposta de igualdade. E aí vem agora um cara totalmente contra essa agenda. O que faz isso? Uma divisão enorme. Isso que gera um... E qual é o processo? Qual é a melhor forma de você dominar qualquer sistema? É dividir ele. É bíblico. É um princípio milenar. O que Jesus disse? Todo reino dividido não subsiste. Todo reino dividido não subsiste. Então, o mundo, ele virou direita e esquerda. O Brasil está direita e esquerda. Não existe mais uma outra figura para entrar no meio ali, né? Não tem equilíbrio. O cara de esquerda odeia o de direita e o de direita odeia o de esquerda. Mas é real esse conflito ou faz parte de um sistema para dominar? Para dominar. Na verdade, direita e esquerda, no fundo, não existe. Não. O que surgiu a direita e a esquerda? Vamos trazer na Inglaterra. Os reis da Inglaterra tinham um conselho do lado esquerdo e um do lado direito. O conselheiro do lado esquerdo era pervertido. Gostava do fervo. E o do lado direito era equilibrado. Ora o rei ouvia a esquerda, ora ouvia a direita. Então, como é que a gente tem que olhar para a esquerda, direita, vermelho e azul? Né? Assim como a esquerda, né? Apesar que lá na América os republicanos usam a cor vermelha. Olha que inverte. E os democratas são azul. Agora, a gente tem que entender o seguinte. A ideia são braços de um comando. Que nem agora, por exemplo, o comando colocou Trump pela capa da revista ali, foi o sistema que devolveu ele para a Casa Branca. Então, existem poderosos no mundo que têm o interesse que Trump estivesse como presidente. Sim, e a ponto do posicionamento dos líderes globais. Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Xi Jinping, Lula, o próprio Zelensky, que antes das eleições, se Trump viesse meter na guerra, que nós vamos continuar e não sei o quê, ele já aderiu. Parece que todos os líderes globais, é só você puxar aí na internet a fala, você vai ouvir todos eles falando sobre paz e segurança depois da era Trump entrando agora. Então você vê, parece um script que todos receberam. O Vladimir Putin mesmo, Fábio, na quarta-feira, qual foi a resposta do Kremlin, né? Nós temos um relacionamento hostil com os Estados Unidos. Ontem, Vladimir Putin fez um baita de um discurso, né, falando que o problema da América é a América com a Rússia. A Rússia não tem problema nenhum com a América. Ele não vê problema nenhum de pegar o telefone e ligar para Donald Trump. Então, você vê, mudou totalmente o discurso. Outro camarada é um ditador, odeia o Donald Trump. Você vê a fala do Lula. O Lula chamou ele de fascista. Um dia antes da decisão das eleições, praticamente. E daí teve que elogiá-lo, Alckmin e Itamaraty no Brasil. Maduro estava com uma folha na mão lendo. Então, assim, esse posicionamento dos líderes globais é porque alguém mandou. Ninguém falou nada. Então, há interesses maiores. O único país do mundo que não até a autoridade maior da Palestina pediu, né, para que ele trouxesse paz e segurança e estabelecesse a ordem no Oriente Médio. Então, você vê, o único país é o Irã, que está sendo exterminado agora. Né? Por Israel, né? E aí, veja que essa fala, eu digo assim, como a gente estuda muito isso, é anormal. Por exemplo, Brasil. Quando ganhou, o Lula ganhou, o presidente não reconheceu,
Lá não, a Kamala Harris no outro dia ligou para ele. É. Né? E tudo tá normal, não tem... Sem guerra, sem conflito, sem nada. Desconfiança. Existe o povo tá protestando, esses da agenda, né? Então, não, mas aí já é o povo mesmo. O povo, mas os políticos tá tudo em paz. Tá tudo em paz. Então, veja, e o posicionamento mundial, essa questão dos líderes globais não... Mas, pastor, os políticos ficaram em paz com a vitória do Trump por respeitar, de fato, a vitória dele ou por temor de retaliações do próprio... Porque, querendo ou não, os Estados Unidos ainda é uma grande potência de armamento bélico, né? Mas aí entra a questão, Fábio. Isso é a minha visão, né? A minha visão é uma agenda. É que nem a capa da revista The Economist, para mim, é um código. Então, já estava programada essa paz. Então, pode ver, na minha visão, todos obedeceram a uma ordem. Cumprimente ele e fale sobre paz e segurança. Porque é o que mais você ouve falar agora é paz e segurança. Então, o Trump está sendo o fantoche de pessoas mais poderosas que ele. Presidente americano, eles falam que existe uma escala de 33 hierarquia de comando mundial. O presidente americano ele tem acesso até a 17ª. Isso eu ouvi um camarada de geopolítica falando. Então, ele tem um limite ali que ele não tem acesso. Então, ele está ali para ficar até naquela esfera da 17ª degrau de poder. Dali para cima, ele não pode ultrapassar o limite. Então, se passa uma imagem do homem mais poderoso do mundo, os filmes passam, né, toda a segurança em torno do presidente americano, você vê assim, o cara é intocável, ele é um super-homem mesmo. Mas o presidente nos Estados Unidos hoje ainda é o cara mais poderoso do mundo ou a China, o presidente da China hoje? Então, porque temos a Coreia também, que se tornou poderosa. Agora, hoje, a transição de poder está entre a América cair e aí vem a questão do BRICS, né, tomar a ordem mundial. Então, a entrada do Trump, por mais que está havendo essa pacificação, ela quebra um monte de princípio. Então, vamos lá. Primeiro princípio econômico. O dólar se fortaleceu no outro dia. No Brasil, o dólar foi acima de R$6. Sim. Então, assim, isso preocupa qualquer economia emergente. As criptomoedas também... 7%. Então, veja bem, automaticamente, com o fortalecimento do dólar, as nações podem quebrar. Só que agora não existia o que existe agora, que foi até 11 de janeiro desse ano. O que não existia? A Arábia Saudita tinha o acordo do petrodólar, né? O sistema de petróleo e dólar que comandava o mundo. A moeda mais poderosa do mundo é o dólar. Tudo voltado petróleo e dólar. Então, os Estados Unidos tinham uma aliança com a Arábia Saudita, maior reserva de petróleo, e os países tinham reserva de dólar para negociar, e aí tinha toda uma liberação de comércio e tal. E dia 11 de julho desse ano, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita não renovou o acordo petrodólar. Durou 50 anos. Foi desde a Guerra Fria, acabou o petrodólar. Não existe mais esse acordo. Então, não houve renovação, então? Não houve. E agora, criou-se as CBDCs. Então, só no BRICS agora, estava cotado 53 países criar, agora na cúpula do BRICS em outubro, foi agora no final de outubro, criar as suas moedas digitais para negociar com a Rússia, com a China, na sua própria moeda, sem depender do dólar. Então, a entrada de Trump vai fazer com que os países se afastem do dólar, pela valorização da América. Vão se afastar do dólar e vão criar suas próprias moedas. A América vai se fortalecer internamente, o dólar vai subir. Para eles não quebrar, eles criam as suas moedas digitais e vão negociar com países sem depender do dólar. E sem ser fiscalizado, né? Sem receber embargo. Essa é a grande... Então, por isso que agora bitcoins, essas outras criptomoedas vão valorizar mundialmente, né? Então, agora vira um sistema, que o sistema do dinheiro próprio e negociar na própria moeda, que na realidade, o Drex é um bitcoin, entre aspas. Né? O Pix seria o Bitcoins, né? O Drex, né? O Drex. E o Pix, não? O Pix é um sistema de movimentação. Agora, o Drex, que está sendo implantado no Brasil, é um sistema de controle de dinheiro. O governo sabe tudo que está sendo feito com o dinheiro. Ele rastreia tudo que a pessoa faz. O Pix já é o início.
Só que o Drex colocou um monte de codificação como o Bitcoin. Então, veja, a Arábia Saudita tem moeda digital, o Brasil, né, o Drex. Aí vem toda uma questão dos países que estão ligados ao BRICS, a Índia, a África do Sul, a Rússia. Todos estão negociando a sua própria moeda com a China sem depender do dólar. E como não existia o BRICS, não existia o banco do BRICS, não existia essa abertura, o mundo era escravo da América. Só que Trump está assumindo uma América agora, em que o mundo tem uma outra opção. Se eu receber embargo, eu vou para o outro lado. Aí vem outra questão, Fábio. As nações se tornaram independentes da América. Estão caminhando para a independência, né? Não estão ainda totalmente, ainda né? não. Elas estão... Então, Está mudando a ordem. Então seria a proposta do Trump unir novamente essa nação? Ou... Não. Aí vem outra questão, né? Que é o quê? Os Estados Unidos, o Trump, quando ele saiu da Casa Branca, ele deixou uma reserva de 280 bilhões de dólares. Estava positivo. Ele está recebendo a Casa Branca com 35 trilhões de dólares negativo. E para onde foi essa grana toda? Ficou em míssil, a maioria, e bomba. Gasto da América com a guerra na Ucrânia e toda essa... Mas principalmente com a Ucrânia. Veja que Biden já declarou que antes de ele passar para o Trump, ele vai liberar mais 6 bilhões de dólares para a Ucrânia. Então, foi um reduto de dinheiro assombroso. É por isso que Trump quer acabar com a guerra, porque é um despejo de dinheiro sem necessidade. E vai acabar. Eu acredito que ele, assumindo o poder, ele vai entrar, vai desfazer aí, vai mandar a América voltar para trás e não vai investir nisso. Acredita que é dinheiro jogado fora. Acredita que ele vai conseguir gerar uma paz entre Rússia e Ucrânia, entre o acredito. Oriente Médio também? Eu acredito. E aí entra... Mas aí muda o cenário do Trump, biblicamente falando, né? Porque de herói ele passa, biblicamente, de herói ele passa a ser vilão. Porque será o cara que vai promover a paz mundial. Não, o que acontece? Essa visão, aí entra outra questão, né? Que quando a gente fala, quem é que colocou Trump lá? Agora coloca aí a moeda para nós, só para o povo ver essa... Eu tô com a moeda aqui. Quem manda, na realidade, na ordem mundial é o movimento sionista, né? O judeu sionista. Essa moeda, Fábio, que eu tô aqui com ela, essa aqui é a original. Eu ganhei direto de Israel, foi uma irmã dos Estados Unidos, ela foi lá e ela comprou. Você vê aqui, essa aqui é a capa, a frente da moeda, né? Que você tem o rei Ciro. Para Israel, Donald Trump é o rei Ciro do século XXI. O que Ciro fez? Capítulo 45 de Isaías. Olha só, quando o Trump ganhou, ele se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos. 45. E é por isso que Israel colocou ele como 45º presidente. Outra questão. Donald Trump foi o único presidente, tem aquela imagem de Trump com a mão no muro das Américas. Ele foi o único presidente dos Estados Unidos que colocou a mão no muro das lamentações. O único? Nem o antes e nem o Biden depois dele foi lá e colocou a mão no muro das lamentações. Mas por opção de não querer ou pelos judeus não permitir? Por causa da política, pelo posicionamento político. Então, ele se posicionou totalmente a favor de Israel. De Jerusalém, né? Aí, dezembro de 2017, Donald Trump, ele declarou, isso no primeiro mandato, Jerusalém, a capital indivisível de Israel. Até 2017, Jerusalém existia como uma capital do mundo. Tipo um patrimônio histórico mundial que todos os povos tinham acesso. Só que Trump disse não, Jerusalém é a capital de Israel. O que Donald Trump fez? Ele transfere a embaixada dos Estados Unidos para dentro de Jerusalém, para blindar Israel contra as guerras. Então, veja bem, a embaixada está lá dentro de Jerusalém. A gente já falou em outro podcast. Se um míssil cai dentro de Jerusalém, na embaixada... Compra briga com os Estados Unidos. Está atingindo os Estados Unidos. Porque na embaixada, aquele território ali é americano. E está dentro de Jerusalém. E isso por conta da atitude do Trump.
Aí, dia 14 de maio de 2018, 70 anos do Estado de Israel, foi o ano que foi inaugurado o templo. Foi inaugurada a embaixada. Foi exatamente quando Israel completou 70 anos. E aí, veja o que acontece. Nesse dia que essa moeda foi inaugurada, coloca a parte do fundo agora da moeda, você vai ver a pomba que está lá na capa. Que representa a paz. A paz. E olha só, a moeda ela tem uma ligação ao terceiro templo, à construção do terceiro templo. Então, Trump ele foi colocado para estabelecer uma falsa paz mundial e preparar o caminho do anticristo. Porque o templo que está aí, ó, na moeda, e olha lá a pomba em cima, Sim. é a mesma pomba da revista. Você pode colocar a imagem da revista? Pode ver, é a mesma pomba que está em cima da cabeça dele. Então, isso prova que existe um comando. Olha lá, ó, essa imagem é boa. Está lá a orelha que levou o tiro. Aqui embaixo você tem o Putin. E em cima da cabeça dele é a pomba. A mesma pomba que está na moeda. O que isso significa? Que ele foi colocado para estabelecer uma falsa paz mundial e para tratar todo o assunto em torno de Israel e seus adversários. Daí que entra Jared Kushner e Elon Musk. Aí entra toda essa questão da aliança com a Arábia Saudita, que vai se fortalecer entre Israel e a Arábia Saudita. O Irã vai ser enfraquecido. E aí vem todo um cenário para que... Pode colocar a imagem de fundo da moeda. O terceiro templo seja erguido. E esse terceiro templo já tem uma percepção ou uma ideia, uma previsão de quem vai dar início à construção desse terceiro templo, pastor? Então, o templo, só para você ter ideia, olha aí a imagem do terceiro templo. A pomba e a imagem Isso, aí sim, agora você arrasou aí. Então, veja para vocês entenderem essa questão. Toda a estrutura de pedra do templo já está pronta. Todos os utensílios, né? Todo mundo pode dar um Google aí, o Instituto do Santo Templo de Jerusalém. Você vai ver o candelabro, você vai ver o altar, você vai ver veste sacerdotal, você vai ver todos os utensílios do templo pronto. Você vai ver a escola sacerdotal. A gente tem, que surgiu em 2023, né? A novilha vermelha, que essa é um ponto-chave, porque a novilha vermelha... Existem 6 novilhas vermelhas em Israel. A novilha vermelha, ela está lá em Números 19. Você já estudou sobre isso ou não? Não cheguei a estudar, não. Então, veja bem. A novilha vermelha ela não pode ter um fiozinho branco. Ela tem que ser toda ruiva. Toda. Para que existe? Está lá em Números 19. O sacrifício da novilha vermelha. Ela era oferecida em sacrifício. A cinza dela era misturada com água. E essa água misturada com a cinza da novilha vermelha, ela é utilizada para purificar. Então, tudo que gera vida, que não corresponde com vida, gera imundícia. Eu vou dar um exemplo. Mulher menstruada é um período de imundícia para judeu. É cultura bíblica. Sim. Né? Todo mundo prega sobre a mulher com fluxo de sangue, estava isolada e tal. Então, como é que ela se tornava pura? Com a cinza da novilha vermelha e com a água. Aí, vamos lá. Sêmen na terra. Masturbação. A pessoa se tornava impura, porque aquilo que o sêmen é vida. Não utilizou o percurso de vida que seria a mulher. Jogou na terra, era pecado. A pessoa se tornava imundo. Você participar de um velório, se tornava... Pode ver, tudo que está relacionado à vida que gera morte. Então, a pessoa se tornava purificada pela cinza da novilha vermelha. Só que se você vê o contexto, esta cinza misturada com água, a primeira utilização dela era para purificar o local do tabernáculo, do templo. Era utilizada para purificar? O local onde o tabernáculo seria levantado. Foi utilizado para purificar o local do templo de Salomão. Só que, Fábio, de Números 19 até agora, só foi sacrificado 9 novilhas vermelhas em Israel. E não se achava a novilha vermelha. Não se achava em lugar nenhum do mundo. Então, vocês podem pesquisar, eu acredito que vai ter corte sobre esse assunto, que vai mostrar. Está lá em Israel, você vai ver o local e você vai ver 6 novilhas.
Essas 6 novilhas vermelhas tem um significado profético também? Agora, o que não existia no mundo. Israel, os judeus procuravam essas novilhas por todo o mundo. Elas acharam nos Estados Unidos. Então estão sendo criadas e cuidadas agora? Dentro de Israel. Agora, o que é mais chocante, ela precisa ser sacrificada ano que vem. Então a construção do templo está logo ali. Então aí entra. Foi feita até esses dias foi feita uma réplica. É uma apresentação de como será o sacrifício da novilha em Israel. Por quê? Porque esse local do templo, da construção do templo, precisa da cinza da novilha vermelha para ser construído. E a novilha está lá para todo mundo ver. Então o relógio apocalíptico já está dando meia-noite. Então, é o que eu tento informar dentro dessa questão profética, que muita gente não enxerga. Que Trump, veja, não é coincidência ter ônibus colocar uma pomba em cima da cabeça dele e o ponto de interrogação na orelha que ele levou um tiro. Existe uma agenda programada. Aí não é à toa que em 2018 Israel lançou essa moeda. Está aqui, ó. O rei Ciro, o templo e a pomba. Quer dizer, a pomba em cima do templo e a pomba em cima da cabeça dele fala que ele é o cara que vai trazer a paz para que o templo seja erguido. Mas, pastor, isso seria de forma consciente do Trump ou de forma inconsciente? Ele está envolvido com esses senhores? Sim. Ou não está envolvido? Quem colocou... O que eu digo hoje, que quem colocou ele lá foi os judeus sionistas. Foi quem manda no mundo mesmo. A economia americana depende deles. 70% da economia americana é judaica. Mas então, é tipo assim, você tem que obedecer o que está a ordem das coisas. E existe uma ordem a ser cumprida. E aí entra naquilo, Fábio. Vamos lá, biblicamente. Eu gosto muito de usar isso. Deus chamou Nabucodonosor do quê? De meu servo. Meu servo. E o que Nabucodonosor fez? Ele destruiu o templo. E levou o povo cativo. Destruiu o templo, destruiu os muros de Jerusalém. Aí nós temos o rei Ciro. Vamos lá, Isaías 45. Deus fala daquele que iria destruir, mas Deus, que o cativeiro seria de 70 anos, mas ele fala quem iria libertar. E Isaías 45, o rei Ciro, que assumiu a Babilônia, Ciro, Deus cita ele em Isaías 45, quase 100 anos antes dele nascer. E disse, eu te chamo pelo nome e sobrenome. E aí, quando você pega Donald Trump, ele nasceu com um propósito de Deus nessa terra. E ele está cumprindo o propósito. É um propósito de Deus. O cumprimento da profecia. Por exemplo, o nome Donald Trump, Donald, é Daniel. O Senhor é meu juiz. Ele é um peso de juízo na terra. Trump, trombeta. Caramba! Você está entendendo? O nome dele é Daniel. O Senhor é o meu juiz. A trombeta do juízo de Deus. É isso daí. Ele é a trombeta do Forte, juízo de Deus. chega a arrepiar isso aí, hein? Então, assim, e isso mostra Isaías 46:10, como era bom se o povo entendesse, né? Isaías 46:10, Deus disse o quê? Eu anuncio o fim desde o princípio. Está escrito. Tá lá. Então, o que significa eu anuncio o fim desde o princípio? Antes de Deus começar qualquer coisa, primeiro ele terminou. Então, antes de Deus começar a história da humanidade, primeiro ele terminou a história. A prova disso... Então, a história não foi do início para o fim, foi do fim para o início. Isso. A prova disso é Apocalipse 13:8, quando João tem a revelação. E qual é a revelação que João tem? O Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Jesus não morreu no ano 33. Jesus morreu antes de Adão e Eva nascer. O Cordeiro já estava morto. Tremendo. Você está entendendo? Sim. Mas na sua visão isso aí, entra no quê? Quando você olha, daí vamos lá para Trump, para Putin, para Lula. Todos obedecem o curso da palavra. Tudo está no controle de Deus. Até os senhores do mundo que se acham senhores... São servos de Deus. São servos de Deus. Eu gosto da frase de Lutero, né? O diabo é o diabo de Deus. O diabo é um cãozinho na coleira de Deus, né? Ele tem limite. Existe um limite.
né? Apesar que eles acham que mandam, que podem, eles só estão obedecendo o que está na profecia. Eu gosto de trazer à tona esse assunto sobre senhores do mundo. Eu acho que se as pessoas tiverem, de fato, essa ideia de que esse mundo está sendo governado por pessoas também, as pessoas estariam mais com a sua visão espiritual aberta, em saber que o mundo político está sendo governado por pessoas, religião está sendo governado por senhores do mundo. E se nós não tivermos cuidado, nós iremos fazer parte de um sistema de forma inconsciente, né? E agora você tocou numa chave aí, né? Então, assim, é muito fácil entender. Vamos primeiro para os senhores do mundo, né? O que o diabo ofereceu para Jesus? Todos os reinos. Todos os reinos da terra, né? E glória dessa terra. Eu digo lá que na reunião da Baviera, lá que surge o iluminismo, né? 1760 ou 780, que foi os francos maçons, né? Que surgiu o iluminismo, que veio os Illuminati e tal. O que o diabo ofereceu para eles? O que ele ofereceu para Jesus. Porque quando Jesus esteve à terra, o que Jesus disse para Pilatos? Meu reino não é daqui. Se meu reino fosse desse mundo, havia uma guerra e me tirariam daqui. Eu não sou daqui. Né? Ele veio para cumprir a profecia e levar o homem para o original. Nós pertencemos a Deus. Religar o homem a Deus. Tudo aqui na terra é passageiro e vaidade. O que é eterno é o que Jesus implantou em nós, a eternidade. Então, Fábio, a gente tem que analisar essa questão que se Jesus rejeitou, homens aceitam. E eles aceitam dentro de um princípio, né? De obedecer mesmo às ordens do Senhor das Trevas. Né? Então, quando você vê, existe famílias, eu acredito que no segundo podcast a gente comentou sobre isso, né? Essas famílias, quando você estuda sobre elas, não podem casar com pessoas fora delas. Então, entra, por exemplo, a família da Inglaterra, que faz parte do sistema. Você tem o rei Charles, que casou com a Diana morreu, puxa depois no Google onde é o cemitério de Diana. Diana foi sepultada no meio de uma ilha, lá ninguém chega nem perto. A morte de Diana não é conspiração. Todas as câmeras do local que ela morreu foram desligadas. É mesmo? Tá na internet isso. Mas por quê? Porque ela foi morta porque ela sabia demais. Porque ela não fazia parte do clero do comando. Então, ele sai do meio e casa com uma pagã. A mesma coisa aconteceu com o príncipe William agora. Ele casou com a Kate e eles deserdaram ele. Ele foi desligado da família para ficar com ela. Ele preferiu o amor do que ficar conectado. Por quê? Porque se você faz parte, por exemplo, é o príncipe Charles, na época, né? Filho da rainha Elizabeth, casado com uma plebeia. E não é a questão de uma plebeia, é alguém que não faz parte do sistema. Então, essas 13 famílias, quando você estuda sobre ela, eles não casam com ninguém de fora deles, eles só casam entre eles. E isso mostra o pacto, porque o poder pertence... É como assim, nós comandamos tudo e ninguém de fora vai entrar dentro desse sistema. Então, isso não é teoria. Isso é uma realidade que você vê em 2 exemplos que eu dei agora. Sim. Você vê a morte da Diana foi porque sabia demais e foi morta. Vou entrar em um assunto pesado agora. A maçonaria, que aqui no Brasil é bastante conhecido, tem alguma coisa a ver com isso? Porque sempre foi falado, né, que a maçonaria também governa políticos, está dentro de religião, dentro de denominações de igreja. A maçonaria faz parte disso? Então, a maçonaria, se você puxar a origem da maçonaria, uma das origens da maçonaria seria o Templo de Salomão, né? Sim. A construção da obra, por isso que eles utilizam uma colher de pedreiro. Daí você vê que as sociedades secretas, elas sempre existiram, né? E uma das sociedades secretas é a maçonaria, né? Nós temos Rosa Cruz, nós temos os Cavaleiros Templários, que são mais pesadas do que a própria maçonaria. Então, existem as sociedades secretas e existe a maçonaria, por exemplo. Um dos maiores templos maçom está na Inglaterra. E é a família real britânica que comanda ela. Então, existe um comando da maçonaria. E dentro da maçonaria existe a maçonaria vermelha, que seria de esquerda, e a maçonaria azul.
Que seria de direita? Direita e esquerda. Então estão juntos. Só E são braços, né? São braços. Braços de... Ó, isso aqui monta um corpo, né? Braço direito e braço esquerdo, né? É tipo assim, vamos abraçar todos dentro dessa sociedade secreta. E por que a maçonaria é algo que não... Por exemplo, na minha visão, um pastor maçom jamais deveria ser chamado de pastor. E nós temos muitos pastores maçons. Nós temos pastores maçons. Muitos. Mas qual é o... muito pastor na Assembleia de Deus Mas vamos lá. Muito pastor presbiteriano, então. Batista também tem. Presbiteriano, por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, né? Que é o cara da... Ele chegou... Existe um áudio de uma plenária que ele chegou a debater, dizendo: nós não teremos mais pastor maçom na igreja presbiteriana. Ele queria tirar os que são. E chegou a ponto que ele não conseguiu. E eles chegaram num consenso que os próximos pastores não podem fazer parte de sociedade secreta. Oxe, então eles já estão cientes que tem Sim, e existem pastores maçons. Com certeza. Na Assembleia de Deus tem, mas são ocultos, né? São Não, escondidos. eu digo assim, a família Ferreira toda maçônica. E eles não escondem isso. É mesmo. E eu acho difícil hoje, é polêmico, eu quase não prego em Madureira, quando me levo é por misericórdia. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o camarada que escreveu vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Paulo Leivas Macalão, maçom? E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Tudo que você vê branco e preto dentro de uma igreja é piso maçom. Mas... E, na minha visão, eu digo claramente, eles não escondem que fazem parte da maçonaria. Mas qual é o problema de fazer parte da maçonaria? É que, assim, eu sempre ouvi falar que na maçonaria existe sacrifício de bode ao satanismo, mas nunca foi provado de forma perceptível que existe esse sacrifício mesmo ao caramunhão. Existe esse sacrifício dentro da maçonaria? Eu só vou dizer assim... A gente é das trevas ou da luz? Somos da luz. Da luz. Então, por exemplo, primeiro passo de iniciação da maçonaria hoje. Imagine que está aqui o nosso mesário aqui, ele é o grau-mestre, ou o guardião do templo. Você vai entrar para a maçonaria hoje. Você vai entrar com uma venda nos olhos, vai vir dois camaradas, é um ritual, eles vão bater na porta. E aí o líder do local vai dizer quem é que bate na porta. Aí a fala do lado de fora é um filho das trevas querendo entrar na luz. Isso é a iniciação da maçonaria. Na minha visão, um pastor dizendo que ele está nas trevas e quer entrar na luz, ele negou a salvação dele. A não ser que lá dentro ele tenha uma nova revelação do Cristo, né? Já começa por aí. Aí lá ele vai fazer um pacto de fidelidade que ele não pode falar nada que acontece lá dentro. Então, veja bem, a Bíblia diz, Efésios 5:11, né? Não se comuniquem, 10 e 11, com as obras infrutíferas das trevas, porque tudo que eles fazem ocultos é maligno, é profano. E a Bíblia diz, nós como filhos da luz devemos condenar. Na luz não existe escuridão. Não existe nada oculto. Então, se eu preciso, por exemplo, coisas que minha família não pode saber, que meu pastor não pode saber, que coisa não pode saber, tudo que é a palavra satanismo. Vai lá no dicionário e coloca satanismo. O que é satanismo? Tudo que é feito em oculto. E a maçonaria é tudo, é feito na luz ou é no oculto? Já vem a palavra ocultismo, né? Então é satanismo. Maçonaria é satanismo. A gente tem hoje, por exemplo, um camarada que saiu da maçonaria, que é o apóstolo da Sara Nossa Terra. Você sabia disso? Ele é um dos fundadores, como é o nome dele? O coach. Sim. Poderosíssimo. E tá aí, saiu na Veja, Folha de São Paulo, abriu mão do pastoreio por se tornar grau-mestre. Aí as pessoas ainda dizem, grau-mestre, por exemplo, o Mourão, vice-presidente da República do JB, ele era agora grau 20 alguma coisa, eu acho, quando ele assumiu, e jogaram ele para grau-mestre. Olha o poder dele, vice-presidente da República. Então, a maçonaria iria se beneficiar daquilo. Então, eles soltaram ele lá para cima e deram o título de grau-mestre. Agora, o camarada, para se tornar o grau-mestre na maçonaria,
Eu não acredito que ele chega lá em menos de 20 a 30 anos. Mas após o grau-mestre tem mais? Não. É aí ele já tem acesso mesmo. Daí é o pacto mesmo. Lá em cima já é pacto. Grau 33. O JB, o número 1, o capitão. Uma época saiu uma foto que rodou todo o Brasil. Toda a política, ela tá ligada à maçonaria. Toda a política. E ele sabe como é que funciona. Agora, eu não... mas é perigoso. Eu nunca vi ele falando mal, né? Pastor, mas é perigoso, tipo, se realmente o camarada entrou dentro da maçonaria e ficou nos púlpitos das igrejas, aí é... Mas... E aí, mas vamos entrar nessa questão, Fábio. Por exemplo, imagine um camarada... Vamos pegar esse pastor da Sara Nossa Terra para nós... E a maçonaria, por exemplo, você chega em Washington, D.C., eu fui lá. Tá lá o obelisco, que é o órgão genital de Baal. Foi o monumento mais alto dos Estados Unidos, o primeiro monumento mais alto da América. E tem a ver com a maçonaria? Toda. Você pega a história de Lincoln, de George Washington, todos maçons. Tem uma imagem de Lincoln lá, o memorial de Lincoln, ele tá lá de roupa e tal. Eu fui lá, que fica na frente daquela praça que tá na frente do obelisco. Eu estive lá. Aí você chega, tem uma imagem de Lincoln que ele tá igual o Bafomé. Bafomé, ele tá assim, né? Assim, com a mão levantada abaixo, a cabeça dele, e eles colocaram Lincoln quase nu, como um dos patronos da maçonaria. A América foi fundada debaixo de pilares maçons. Então, a maçonaria domina os Estados Unidos e toda a presidência americana está ligada à maçonaria. Não existe assumir. Por quê? Porque a fundação da América é maçônica. Ou se você puxar Washington, ela tem pentagrama, sexagrama, todos os monumentos dos Estados Unidos, ali em volta de Washington, D.C., que é a capital da América, é maçônica. Então não seria leviano e nem sensacionalismo dizer que a maçonaria é um braço desses senhores do mundo, então? Sim. Aí, outra questão. Vamos falar desse pastor, só para mim concluir aqui, a minha linha de raciocínio. Sim. Se o cara se tornou grau-mestre, ele fundou a Sara Nossa Terra, pregou todos esse ano na Sara Nossa Terra, ele colocou pastores e membros na maçonaria, porque ele era coach. Ele é um coach que deu mentoria para estrelas aí, internacional. Quer dizer, e estava no púlpito. E olha o que é a Sara Nossa Terra. A Sara Nossa Terra é uma potência. É uma potência, não podemos dizer. Ela tem emissora de TV, tem emissora de rádio, tem megas templos no Brasil inteiro. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que é muito real a maçonaria. Então, a maçonaria ela envolve política e religião desde que o mundo é mundo. Então, existem igrejas, denominações que estão sendo dominadas também e gerenciadas por maçons? Com certeza. Eu tive o triste, né? Eu fui indicado para pregar em Barretos, interior de São Paulo. E eu fui um estudo sexta e sábado. Aí domingo minha esposa pregaria, eu iria pregar em outra igreja. Questão de agenda, né? Sim. Aí eu fui lá, primeiro dia que eu dei o estudo. E do nada, eu estava falando do Apocalipse e entrei na maçonaria. E comecei a falar mal da maçonaria. Aí eu já vi que o tratamento mudou. Da forma que eu cheguei e começaram a me tratar mal. Aí eu tinha um valor de oferta lá, que ele iria me dar, o pastor, né? Por 2 dias de ministração, e a minha esposa iria pregar. Resumindo, o pastor me deu por 3 noites lá pregando R$300 no domingo à noite, e ele nem foi lá se despedir de mim. Aí na segunda-feira, o pastor que me indicou para pregar lá falou: rapaz, o que você fez lá? Eu falei: eu fiz o quê? Rapaz, o pastor é maçom. E você foi falar mal da maçonaria. Então essa é uma realidade. É uma realidade. Eu acabei com a igreja, entre aspas, né, mostrando porque o povo sabia que ele era maçom. Então, assim, hoje eles estão em todos os lugares. Mas e uma igreja que é pastoreada por um pastor maçom? O povo acaba sendo inocente? Se não sabe, é inocente. Se não sabe, ele é inocente, né? E eu digo assim, inocente de não conhecer. E essa igreja, o pastor é maçom, ela pode ter batismo no Espírito Santo, pode ter cura, pode ter salvação, porque não é o pastor que faz essas coisas, né? É Jesus e a palavra. Né? É a mesma coisa um pregador pregar em pecado. Pode o céu descer e acontecer coisas sobrenaturais, Sim. que é a palavra. O dom não salva.
né? Ô, pastor, mas tem gente, tipo, que é ignorante a respeito da maçonaria. Tem gente que acha que é só uma organização filantrópica, que é uma loja que ajuda as pessoas a construir, a crescerem financeiramente. Há quem diz por aí que quando você é convidado para entrar e você tem um projeto, eles ajudam, Eles têm banco. eles injetam. Eles têm banco. A lá Congregação Cristã no Brasil, né, quando tem noivos ali que vão casar, a igreja toda se organiza para dar casa, os imóveis, enxoval para o casal. Ou seja, diz que dentro da maçonaria faz isso. Então, às vezes as pessoas ficam ignorantes concernente à maçonaria porque não sabem do lado ocultista, né? Sim, a gente... Imagine, Fábio, você vende podcast e eu sou um produtor. Se eu fosse produtor e você é o dono do podcast, se nós fôssemos maçom na mesma loja, por exemplo, eu só vou produzir, você só vai me contratar e eu só contrato você. E não tem. E não sei... daí tem o cara que grava, não sei que o cara é maçom. Só ele que vai trabalhar. Então, assim, eles se fecham entre eles e fortalecem um outro. E só que, assim... Hoje a maçonaria no Brasil ela está bagunçada. Que, por exemplo, eles estão convidando abertamente, venha para a maçonaria. Isso não acontecia. Tá convidando qualquer um, né? É. Antes era seletivo, né? E muito. Não é um seletivo qualquer. Eles iam ver teu CPF, se você era negativado, se você comprava e não pagava. Porque eles não chamam pessoas que não têm caráter para fazer parte da maçonaria. Hoje está aberto. Você está entendendo? Mas por que eles abriram assim? Por afastamento de muita gente, talvez não conseguir a influência que quer, mas abriram assim, não é todos os locais, tá? Mas existem algumas lojas que já está bagunçado. E é os próprios maçons que falam isso, né? Que existia um grupo, por exemplo, eles pesquisavam a vida da pessoa. O meu irmão, ele é empresário em Joinville, ele servia, né? Ele trabalha com eventos e servia os maçons no Hotel Prince, no centro de Joinville. E aí um dia um maçom chegou para ele, cara, teu nome nunca foi sujo. Você é uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, você já é maçom. Ó. Imagina. Ele me ligou na hora, quer dizer, e ele ficou assustado, falou, como é que ele sabe da minha vida? Já deu uma pesquisada. Ele já pesquisa a vida da pessoa. Então existia uma seleção para entrar. Ô pastor, agora o senhor como... E aí entra, o que o diabo ofereceu para Jesus? Poder, praticamente. E o que a maçonaria oferece para a pessoa? Poder. Poder. E aí entra outra coisa. Assim, eu digo que a doutrina maçônica ela é pior do que a assembleiana. A doutrina... Existe uma doutrina? Existe um código de ética absurdo. Não é... É por isso que eles pegam pessoas que têm capacidade de obedecer regras e ordem. O que estaria dentro da doutrina maçônica? Casamento, divórcio. Não pode? Não pode. Ser divorciado? Divorciar depois de entrar na maçonaria. Ixi, tá mais rígido que muitas igrejas aí, então. Então, existem coisas dentro da maçonaria que ele é totalmente codificado debaixo de ética e código. E a obediência àquilo é extremamente... O senhor, como estudante do Apocalipse, biblicista, faz previsões também dentro de uma base bíblica. O senhor acredita que haverá prestação de contas para pastores que são maçons? Eu não acredito na salvação do pastor maçom, primeiro. Se ele não negar a maçonaria, eu não acredito que ele é salvo. Eu já entro aqui. Não tem... Um crente maçom? Também. Não existe? Não. Na minha visão, como... Eu tenho um advogado aqui que me ligou do Rio de Janeiro, uma semana atrás, ele era secretário da maçonaria no Rio de Janeiro. E aí que ele me falou também, do monte de pastor assembleiano da maçonaria. Ele é da Assembleia de Deus. Então, assim, ele negou tudo. Ele abriu mão da maçonaria. Não tem... E ele era cotado para ser grão-mestre. Chegar no nível estadual no Rio de Janeiro. E ele abriu mão de tudo. Então, assim, ou você quebra o pacto... E você sabe que eu preguei nos Gideões em 2017 e eu preguei contra a maçonaria. Foi algo assim... Eu estava pregando esse negócio, né? Nova Ordem Mundial. Aí eu entrei, tem o trecho da mensagem que eu depois até te envio, eu falo assim... O reino de Cristo é maior que os Illuminati. O reino de Cristo é maior que a Nova Ordem Mundial. E aí eu tremi. Eu falo assim, eu tremi porque eu temi mesmo. Eu vou te contar a experiência que eu tive. E aí eu soltei. O reino de Cristo é maior que a maçonaria. É melhor você ir pobre para o céu
do que rico e queimar no fogo do inferno. Aí Deus me tomou, ali foi algo de Deus mesmo. E eu comecei a gritar, quebra o pacto, quebra o pacto, quebra o pacto. E daí caiu aquele... Eu vi esse corte. Caiu aquele poder lá no pavilhão dos Gideões e tal. E assim, no outro ano, não é o que está agora, né? Não é o sistema que está lá agora, né? O pastor Zilmar é um homem de muita oração, mas... Um homem simples, Sim, mas de Deus, né? Mas como o sistema de entrar ali na agenda de Deus era outro, daí em 2018 eles já me brecaram, pela minha fala. E isso foi pregadores que vieram me falar, não tem como você entrar. Você não devia ter falado e tal. E me fechou muita porta. Só para você ter ideia como isso é espiritual, Fábio. Eu saí do pavilhão, eu terminei a mensagem, já era noite. E aí tinha lá o negócio de DVD, de gravação de DVD e tal. Quando eu entrei, 2 irmãs vieram marchando e falando em língua. E elas falaram, né, que naquela hora que eu estava falando quebra o papo, elas ouviam barulho de espada. Meu Deus. De guerra. E a minha esposa demorou 1 semana para dormir. A sensação dela que ela teve era que os demônios iam entrar e iam me levar embora. De um temor e um medo do que aconteceu ali no mundo espiritual. Misericórdia, arrepia isso aí. Porque foi muito forte. Muito forte. E entra aquela questão de pregou no Gideões abre porta. Eu tive muita porta fechada no Brasil por causa da sua fala. Da fala da maçonaria. Ô pastor, mas outra coisa dentro disso aí que o senhor comentou, teve uma época que os pregadores, os pastores, eles pregavam incisivamente contra a maçonaria. E hoje já não existe. Como Seria uma forma que cessearam a voz desses profetas? Ou nos conformamos com isso? Em saber que a maçonaria está dentro da igreja e não estamos mais nem aí? Ou... Imagine você ter um maçom hoje, né, numa igreja, e o dízimo dele vai ser o maior dízimo da igreja. Então, já acaba aí. Infelizmente, a visão hoje é dinheiro, né? Então, se eu pregar contra, eu vou perder e vou perder isso. Essa é a ideia. Qual seria a sua mensagem para um pastor que fez pacto na maçonaria, tá doido para sair e agora não consegue sair mais? Não tenha medo, né? Cristo é maior do que a maçonaria. Não tenha medo de se desconectar totalmente da maçonaria. E sem se desconectar não há salvação. Agora, por que muitos não conseguem? Por causa que se sair, dependendo do ramo que trabalha, fica pobre no outro dia. Ele quebra. Mas é melhor ficar pobre e ser salvo do que rico e ir para o inferno, né? Ir para o inferno. E sabendo que está indo consciente. É esse que é o problema. A questão no inferno, ela é a consciência. Eu digo assim, quando você pega lá Rico e Lázaro, o que o rico disse? Ele estava totalmente consciente no inferno. Só que... Ele queria uma gota de água para tocar na língua, né? Só que aí esse texto é Lucas 16, 24, Fábio. Na minha visão, é o mais forte do Rico e Lázaro. E não é simbólico, né? Não é uma parábola, né? Não é uma parábola. No texto original não existe parábola para Rico e Lázaro. Jesus estava falando de algo real, que era o mundo dos mortos. Olha para onde a gente está indo, depois nós voltamos para o Trump. Sim. Que era aqui, ó. Aqui nós temos o Hades, o abismo e o seio de Abraão. Aqui, esse seio de Abraão aqui, Efésios 4, 8. Ele subiu, mas ele desceu. E ele levou cativo o cativeiro. Jesus remove, né, esse lugar e coloca debaixo do trono e ficou só o Hades e o abismo. Só que 16, 24 lá de Lucas, o mundo ali era esse. Paraíso, Hades e abismo. Lázaro, ele ergueu os olhos e ele disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha me refrescar a língua. Esse texto, na minha visão, é a pergunta que você tem que fazer para o texto. Por que o rico não pediu para sair do inferno? Boa. Verdade. Porque ao invés de pedir, me tira daqui, pediu para o pobre do Lázaro molhar o dedo e tocar na língua dele. Porque quem está no inferno sabe por que está lá e sabe que nunca vai sair de lá. Consciência. Ele está lá sabendo das oportunidades que Deus deu. E ele não quis se arrepender. E sabe que agora não adianta arrependimento. Ele está consciente que a eternidade dele é longe de Deus.
Então, a hora do arrependimento é agora, né, pastor? Enquanto está vivo. E aí entra, por que hoje não é a questão de pregar contra a Kryptonita, é contra a maçonaria, é que eu estou lendo o livro Kryptonita que está ligado exatamente sobre isso. É do Pozella? Não, tem é Kryptonita. John alguma coisa. John Bevere? John Bevere tem o Kryptonita e o Lamartine também tem. Isso. Aí, o que acontece? Não é só a questão de pregar contra a maçonaria, por que não se prega mais contra o pecado? A mensagem sobre santidade está escassa nos Não púlpitos, existe né? mais. Então, assim, a igreja está humanista. E é por isso que os pastores estão... Porque o que os pastores estão querendo é poder. Qual é a maior glória de um pastor hoje? Não é 100 almas foram batizadas, vidas transformadas. É o templo que ele construiu, é o status que ele tem, é o poder. Então, A minha igreja, né? eu construí, eu fiz. Então, assim, e entra nessa questão. Por que pastores estão correndo para a maçonaria? Por status e poder. A maçonaria vai dar facilidade para construir grandes templos, influência. E aí, quando você vai em Jerusalém, por exemplo, o que mais você vai ver dentro de Jerusalém? Maçonaria. Quando você vai nos Estados Unidos, o que mais você vê? Maçonaria. Quem colocou Trump no poder são os judeus sionistas, que estão ligados às sociedades secretas E tem o braço da maçonaria. Da maçonaria. E no Brasil? O que tem no Brasil? O que manda aqui no Brasil? Qual é o poder ocultista que mais manda no Brasil hoje? Então, a gente tem... Mas aí, dentro dessa sua pergunta, entra o que... a gente tem várias coisas no Brasil, né? Nós temos as religiões afro, né? Que eu digo que demônios, né? Eles escravizam as pessoas nessas seitas. Mas nós temos também satanismo no Brasil, que não é a questão da macumba, que entra dentro dessa questão de sociedades secretas, né? Então, existe no Brasil. Eu digo assim, a maçonaria é tão forte assim no Brasil também? Eu digo o ocultismo silencioso, né? Sim. Tu viu aqui no podcast passado, tu falou algo sobre o Temer ser um agente Illuminati. Sim. Esse foi um vídeo que viralizou bastante. O senhor confirma e afirma que, de fato, o Michel Temer é um agente Illuminati no Brasil? Desde a década de 80. Ele é o cabeça, ele foi colocado aqui para isso. E ele está envolvido com a maçonaria também, né? Sim, tem vários vídeos dele cumprimentando a maçonaria e totalmente ligado à maçonaria. Ele está... E você vê, essa semana, né? Foi a semana que o Bolsonaro, por causa da vitória de Trump, eu acredito que o Bolsonaro está esperançoso que vai poder concorrer às eleições de 2026. E o Bolsonaro disse o quê? Que queria Trump como o Temer como vice. E Temer diz, não, já abandonei minha vida pública. Porque a questão do Michel Temer, ele nunca quis ser presidente. Ele assumiu aqueles 2 anos ali para fazer algumas coisas pros donos do mundo. E uma questão, e é bom você colocar depois, última semana do governo Temer. Sarney Filho e o Temer, eles deram ao Banco Mundial e mais 2 ONG 3 milhões de hectares da Amazônia. Está lá no site do governo. Está no site do governo. 3 milhões de hectares. Cada hectare saiu R$60. Em qual propósito? Para que não toque na terra que pertence ao Banco Mundial. E o Banco Mundial pertence à família Rothschild. Caramba! 3 milhões de terra, eu acho que dá 2 ou 3 estados do Paraná inteiro. Ele atravessou, tem até o corte de terra que foi dado. Aí dentro dessa terra que pertence ao Banco Mundial, que eles dizem que é para preservação. Tem ouro, tem grafeno, tem diamante. Tem aquele nióbio, nióbio, né? Fontes de água potável, madeira, tudo dado. Imagine você dar a R$60 1 hectare de terra. Então, 3 milhões de hectares foi dado de graça. Quem deu? Michel Temer. Isso foi na última semana, quer dizer, na hora de passar o bastão, ele vai e assina um... Você está entendendo? Ele entrou 2 anos para organizar algumas coisas. Sim, e deixar para o sistema. Então, ele sempre... As coisas acontecem diante dos nossos olhos e a gente não consegue perceber. Então, imagine
A mídia passou, o governo federal fechou um acordo com o Banco Mundial para 3 milhões de hectares para preservação da Amazônia. Acabou a reportagem, passou, o Brasil nem percebe. Esses 3 milhões, eu tenho certeza que eu estou falando para você, esses 3 milhões de hectares de terra da Amazônia paga toda a dívida externa do Brasil e liberta o Brasil do mundo, do que foi dado por 60 milhões de dólares. O pastor Denilson Lima, ele veio aqui, ele disse que o Brasil é para ser o país mais rico do mundo, né? Com certeza, agora, é isso daí. Agora o senhor falando sobre essas terras aí, ou seja, o Brasil poderia ter eliminado as suas dívidas só com essa terra que doou aí para essa família, né? Para o Rothschild. Aí entra, por exemplo, só o NIOB. Por exemplo, o Canadá pegou o dinheiro do NIOB e investiu. Universidades, escola, rua. E o Canadá tem 3% do NIOB mundial. O Brasil tem mais de 90%. E o Brasil não se beneficia de nada do NIOB. Por quê? Porque o NIOB do Brasil pertence ao Banco Mundial. Quem determina a cotação de NIOB, venda de NIOB, transação de NIOB, é tudo o Banco Mundial. O Brasil não tem poder de mexer. Então nós estamos sendo escravizados de alguma forma por estes donos do mundo. O Brasil, né? É uma colônia. Nesse vídeo aí que eu postei, que o senhor estava falando sobre Michel Temer, o pessoal comentou bastante também sobre o José Dirceu, né? Agora surge, né, o José Dirceu, porque o José Dirceu ele é um cabeça comunista, né? Toda a questão, por exemplo, dos ministros da Suprema Corte, de esquerda, viés de esquerda, porque a gente tem um próprio vídeo do Lula sabendo, a gente não vai conseguir colocar o Brasil transformar o Brasil no comunismo da noite para o dia. Isso vai levar muito tempo. Então, eles trabalham dentro de uma agenda, né? E a agenda deles, entre aspas, está dando certo, né? E ele tem muito poder e muita influência. Não só no Brasil, como na América Latina inteira. Eu estava vendo uma informação... Mas ele já seria o cara da esquerda. O Temer já penderia para a direita. Você vê, sempre o José Dirceu seria para a esquerda, o Temer para a direita. Então, a hora que a esquerda... que for para beneficiar a esquerda, surge um... Mas Temer tem mais influência. Eu estava vendo uma informação agora dizendo que o PT, para 2026... está decidindo pegar pautas da direita agora também, né? Sim. Por causa do Trump e por causa da derrota nas urnas que teve agora para as eleições municipais. Sim, eles vão mudar o discurso, porque eles não conseguem. O Brasil não consegue se transformar numa ditadura, né? A gente sempre fala isso porque o Brasil é um país intercontinental. É que as pessoas, quando falam da França, acham que o tamanho da França é o tamanho do Brasil. A França não dá... É um pedacinho de terra em cima, é muito minúsculo em cima do Brasil. Os países da Europa são pequenos, né? Então, assim, o Brasil é um país intercontinental, produtor de alimento, petróleo, né? Tem reservas de petróleo, tem reservas de grafeno, que é outra questão, que tem a maior reserva de nióbio do mundo, a maior fonte de água potável do mundo. O Brasil não tem nenhum vínculo com a Terceira Guerra Mundial, nenhum míssil é lançado no Brasil, nada por causa do solo. E o Brasil é uma reserva do mundo. Como a Amazônia já não pertence ao Brasil há muito tempo. Então, senhor, dentro dessa perspectiva, só mudando um pouquinho de assunto, o Brasil sendo essa potência toda, do Brasil poderia surgir um grande avivamento? O senhor acredita nisso? Não acredito. Hoje, no atual momento que nós estamos, não. Digo, um avivamento assim, na fé? Não? Porque assim, a gente está dentro de um afastamento no Brasil. Eu não vejo uma aproximação... A gente vive uma apostasia, na verdade, né? Hoje o gospel, porque infelizmente o Brasil imita a América. Então o gospel brasileiro na realidade, pode ser até pesado o que eu vou falar aqui, mas é a mesma coisa que um católico, um evangélico. Que eu vou para a igreja, dou meu dízimo, minha oferta, só que a vida que eu vivo não tem nada a ver com aquilo que eu vivo naquele momento dentro das 4 paredes. Então eu saio para fora, minha vida é natural, como qualquer ser humano. É por isso que, por exemplo, muitas coisas que a gente fala sobre Apocalipse, hoje está muito difícil você falar sobre o arrebatamento dentro do sistema religioso atual. As pessoas não querem que Jesus volte. Elas querem que o mundo melhore, que as coisas dê certo, que elas estão vibrando na Terra. A energia da pessoa está totalmente conectada só à Terra. Que quando você fala da volta de Jesus, você fala, mas eu vou ter que me desligar de tudo aqui. Vou ter que abrir mão do que eu conquistei, né? Entendeu? É a mulher de Ló. Lá, Gênesis 19, 16. Imagine, foi 2 anjos na porta. Aconteceu toda a questão do anjo.
No verso 15, a Bíblia diz, os anjos despertaram, escapem daqui para que não pereçam na condenação dessa cidade. Verso 16, parte A. E demorando-se, Ló não queria sair de Sodoma. Meu Deus. Aí a Bíblia diz que os anjos vão pegar eles pela mão e vão tirar para fora da cidade. Ló demorou porque ele não queria sair de Sodoma. E nós estamos vendo... E Jesus disse isso lá em Lucas 17, 27, que o dia da vinda dele seria como os dias de Ló. É por isso que arrebatamento quer dizer um rapto, né? Então, assim, você falar hoje para pastores que Jesus vai voltar, parece um confronto. Não, que Jesus vai demorar a voltar às pessoas. Você vê, o mundo está se preparando para uma ordem do anticristo, que é a entrada do Trump agora é para isso. E o povo diz, não, isso não vai acontecer agora. É. Tá O senhor acredita que essa semana que nós estamos vivendo aponta para uma semana... a semana mais profética concernente ao cenário montado para o governo do anticristo do que todas as outras gerações? Eu acredito, Fábio, porque é o que a gente falou no início, né? O que acontece? O posicionamento dos presidentes e dos líderes globais acerca de Trump, todos no mesmo discurso, falando de paz e segurança, é assombroso. Devia ser algo bom, não é assim? Então, mas é bom isso. Sim. E a visão, né? É o que a gente quer. A visão humanista, lógica, racional, humana é essa, né? Nossa, agora vai haver paz na Terra, a economia vai se elevar, né? Vamos começar, mas não, essa unidade global, ela é para o mal, não é para o bem. Então, e aí vem o que a gente falou, por quê? Porque tudo que está relacionado a Trump está relacionado a Israel no terceiro tempo. Então, na minha visão, aí vem o Jared Kushner, né, o genro de Donald Trump. Na minha visão, o Jared Kushner vai ser o secretário de Estado. Jared Kushner, coloca o Jared aqui para o pessoal conhecer. O Jared é esse cara que está no meio aqui dessa tela, mas ele vai aparecer aqui agora. Quem de fato é... Hã? Agora. Quem de fato é Jared Kushner? Esse que está aqui à minha... Direita. Carro. Tá o quê? Tá direita? Tá à minha direita? Ele tá à minha direita. Eu quero colocar ele já à minha esquerda, já, né? Esse cara aqui, ele é o quê do Trump? Ele é o genro de Donald Trump. Ele é o genro do Donald Trump. Judeu ultra-ortodoxo, mas é ultra-ortodoxo mesmo. Ou seja, é praticante. Sim, e a filha dele, de Donald Trump, teve que se converter mesmo ao judaísmo. Donald Trump se converteu também ao judaísmo. Ele é convertido ao judaísmo. Sim. E outra coisa, existe coisas, por exemplo, existe uma imagem da Copa, eu não sei se o menino vai conseguir pegar, e coloca aí Copa do Mundo, Jared Kushner e Elon Musk. Copa do Mundo, Jared Kushner e Elon Musk. Uma na última Copa, uma das imagens mais chocantes foi a do Jared Kushner com Elon Musk. Por quê? Eu tive lá no prédio 666, que é o prédio do Jared. Ele fica em Nova York. O número do prédio é 666. É mesmo? É que no dia... O que acontece? Existe a imagem, olha aí, os dois juntos. Seria isso. Os dois juntinhos aí. Olha só. E o que acontece? O que tem nesse prédio? É a questão da imobiliária dele, entre aspas, né? Que é a corporação dele que ele trabalha com imobiliária. Mas é lá que tem a empresa dele de chip implantado. E quem é que está implantando o chip? O Elon Musk, o Musk. Então, veja bem, é unidade de tecnologia com religião. Transhumanismo, tudo está conectado. E veja, do nada me aparecem os dois na Copa do Mundo, em que o mundo inteiro está olhando para um estádio de futebol e vendo os dois juntos. E Elon Musk vai ter um cargo no governo. Então, veja bem, Jared... O Elon Musk terá um cargo no governo? Dentro do governo americano. Seria tecnologia, ciências de tecnologia, né? Só pode, né? O Trump quer que ele administre a finança, quer que corte todo o rombo, gasto, tudo. Ele quer que ele fiscalize. Mas, veja... A Starlink hoje, de Elon Musk, ela já é utilizada pelo Pentágono, pela CIA, pelo FBI, pela Polícia Federal no Brasil. Por quê? O Elon Musk ele já tem a internet espacial. Internet espacial. Que é os satélites da Starlink. Então, veja,
Hoje, se nós tivéssemos um rompimento de internet de cabo, que muita gente acha que a internet é via satélite, né? A internet mundial, ela vem por cabo da Califórnia, né, do Vale do Silício, e ela conecta ao mundo todo. Toda a internet que Mundial, a gente recebe aqui, ela é cabo. essa internet que está aqui transmitindo para o povo, Ela é via cabo. Ela Ela vem do Vale do Silício. da Califórnia. Sim, se você quiser, tem a imagem aí também dos cabos da internet mundial, tudo via oceano. Não é terra, é tudo pelo chão. Não é satélite. Não. E o que acontece? O Elon Musk hoje, ele tem a internet espacial, que é a real, né? A satélite. Então, se nós tivéssemos um rompimento de um cabo de internet, quem forneceu a internet para a Ucrânia na guerra agora? Quem levou a internet para a faixa de Gaza? Tudo Starlink. Então, ele leva o satélite automático. Quem é que liberou a internet na Amazônia? Eu fui na Amazônia, a gente tem um projeto na Amazônia. A minha primeira ida na Amazônia em 2022, meu Deus, você sofria aí, né? Agora tá lá Starlink. Então, assim, e o que é a Starlink na Amazônia? É monitoramento, não é fornecimento de internet. Por quê? Ela automaticamente monitora a Terra. Caramba. É por isso que a CIA, o Pentágono, o FBI, até existe empresas internacionais querendo processar tudo isso, porque ele monitora. Ele tem informações, ele consegue descer lá na casa da pessoa. E existe uma tecnologia que Israel está usando agora que vê através das paredes. Vê através das paredes. Esses dias Israel descobriu que o cofre do Hezbollah estava debaixo do hospital. Aí as pessoas dizem, como é que conseguiu? Satélite. Eles descem e eles conseguem ver através da parede. Então, assim, é achar uma agulha no palheiro e eles conseguem hoje. Eu preciso que o senhor me dê uma visão apocalíptica a respeito de alguns que vão aparecer aqui agora. Donald Trump, qual é a sua visão apocalíptica a respeito do presidente dos Estados Unidos eleito agora em 2024 para exercer aí 2025? Primeiro Donald que- Trump, seria ele o anticristo? Não é o anticristo. Ele trabalha para os judeus sionistas, ele vai trazer uma falsa paz no mundo, ele vai lutar por uma Gaza sustentável, uma liberação de um pseudo-estado palestino para a construção do terceiro templo. E o genro dele que vai assumir todo o tratado de paz no Oriente Médio. E vai haver uma falsa paz no Oriente Médio. Seria o Jared. E o protagonista lá no Oriente Médio de toda essa paz vai ser a Arábia Saudita, que é hoje uma potência mais próxima de Israel. E ele foi colocado para isso. Ele não é o anticristo, porque ele não tem sangue judeu, né? Ele é um prosélito. Ele hoje seria, de fato, o homem mais poderoso da Terra? A mídia passa isso. Mas é? Não acredito. Esse posicionamento que ele é o herói do mundo, não. Na minha visão, não é. Quem é o próximo, Léo? Esse aqui, mano. Manda aí. O próximo. Elon Musk. Quem é esse cara? O homem mais rico da Terra? É outra mentira também. Ele não é o homem mais rico do mundo. Tem muita gente mais rica que ele, mas a Forbes coloca lá para o povo achar que ele é o cara mais rico do mundo. Ele não é o cara mais rico da Terra? Não, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita tem mais dinheiro que ele. Então, assim, mas, vamos lá. O Elon Musk, né, é um africano. Ele é o cara, ele é um homem de ferro. Quem já viu o Homem de Ferro? É a mesma coisa. O que o Homem de Ferro dominava? Tecnologia. Ele é o cérebro do sistema hoje, voltado à tecnologia. É o cara que fez um foguete da ré. É. Algo que era impossível, não podemos dizer, né? Só que é um cara totalmente voltado. Ele se diz gnóstico, né? Que não crê em nada. Mas você vê uma ligação, tem várias imagens dele, né? Com Baphomet. E o símbolo da Tesla é um bode. E já apareceu alguns podcasts também dele, tipo, falando a respeito de Cristo, né? Sim. Batendo continência. Isso, acreditando que é uma boa filosofia para se seguir, mas ele não tem nada a ver com o cristianismo. Uhum. E existe um vídeo na internet sobre a babá dele, né? Assombrada, porque parecia que ele ia ser uma pessoa muito poderosa no mundo para o mal, desde a infância. Para o mal. Para o mal. Aí vem a questão da mãe dele. Então, assim, eles se tornam heróis, né? E o problema é que as pessoas acham que tudo isso é teoria, mas é o cara que está fazendo robôs humanoides que vai tirar milhões de emprego.
Ele mesmo, com o Sam Altman, né? É reportagem dessa semana, eu falei isso ontem na live. Eles estão lutando com os magnatas de tecnologia para a implantação do salário básico universal. Uma renda básica universal é a escravidão total da humanidade. Mas até então foi o único cara capaz de peitar o STF no Brasil, né? O estrangeiro que peitou o Moraes, né? Hoje a gente vê que é esse posicionamento de esquerda e direita que gera esses atritos para dividir mais o povo. Na minha visão hoje, Olavo de Carvalho dizia o seguinte, Fábio: se você guerreia contra o sistema é porque você faz parte do sistema. A ponto de ter pagado uma multa aí milionária e agora parece que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Aí veja bem, Olavo de Carvalho diz: a única forma de você fugir desse sistema é criando o teu próprio sistema. A igreja não precisa criar sistema nenhum, a gente já faz parte do sistema do céu, a gente não faz parte desse sistema. Então, quando você olha de longe espiritualmente para direita e esquerda, é tudo um grande teatro para distrair o povo. Então, e o povo fica totalmente vibrado nessas coisas, né? É um teatro para fazer com que o povo escolha o seu herói, né? E não enxerga o que está por trás, que é a Matrix, é o poder da Matrix. O povo fica tudo iludido ali e não quer sair daquela ilusão, achando que está tudo bem, que a direita vai vencer a esquerda, que a esquerda vai vencer a direita. E daqui a pouco vão vendo que é tudo distração. Quando você sai da Matrix e pensa diferente do que todo mundo, você começa a ser bombardeado. Né? Eu vejo nos cortes aqui meu, ou outras lives que eu faço, o povo destrói, porque é muito confrontador você não ver o mundo como todo mundo vê. E nós devemos nos preocupar quando nós começamos a enxergar o mundo como todo mundo vê. Porque a Bíblia condena tudo que o mundo vê. E esse exército de robôs, qual é a intenção que o Musk está construindo esse exército de robôs? Então, os robôs é para tirar mesmo para dizimar a mão de obra. É tirar e escravizar. Por quê? Uma colheitadeira no Brasil agora, usada na Bahia, ela semeou 500 hectares de terra em 24 horas. Meu Deus do céu. Tirou a mão de obra de 100 homens em 24 horas. Talvez os 100 homens iam trabalhar alguns dias para semear. Ela trabalhou 24 horas. Ela está em teste na Bahia. Então, nessa proposta aí, ao invés de acabar com a fome mundial, vai aumentar mais ainda, ué. Não, qual é a ideia? A ideia é as máquinas assumir o ser humano receber um salário básico, igual a China. A China dá o crédito social. Aí, por exemplo, o governo te dá lá o crédito social. Fala mal do governo. Você perde. Você perde. O que o Brasil vai ter agora em novembro? Está todo mundo voltado para os Estados Unidos, esqueceu. A Suprema Corte vai votar no Brasil a regulação das redes sociais. E uma das pautas do governo brasileiro, e eu acompanho isso há tempo, que foi quando a Huawei trouxe a 5G, por que Bolsonaro não queria que a Huawei ganhasse concessão? Porque o projeto da Huawei está lá na pauta da Huawei. Se alguém falar mal do governo, tem como desligar a internet da pessoa. Como na China. Se a pessoa fala mal do comunismo, de Xi Jinping, a internet dela é desconectada da hora. Fica sem internet. E ela perde créditos no pontuação do crédito social e ela pode perder o acesso ao dinheiro. Então, imagine as máquinas tomando, nós estamos no rumo da CBDC, que é o dinheiro digital, e você não é a favor do que o governo está fazendo. Você perde o acesso ao dinheiro. E isso é sistema do quê? Da besta. Sim. Então, a aceleração do transhumanismo, dos robôs humanoides, é automaticamente para a escravidão da humanidade. E esse cara está sendo responsável por isso, Por isso, chip implantado. Ah, não, o chip implantado é para as pessoas voltarem a enxergar e andar. Meu irmão, chip implantado... Veja que Bill Gates, já tinha uma visão futurista de Elon Musk. A visão é a seguinte: a gente não consegue mais acompanhar a velocidade da humanidade. A gente não consegue. É por isso que está todo mundo estressado e surtado. O negócio está andando muito rápido. Ansiedade terrível, né? O nível de informação é absurdo. Você pega o celular, você passou 30 minutos ali, teu cérebro ele consumiu, você está intoxicado. Qual é a melhor forma? É conectar teu cérebro à internet, que é o chip dele. Então, veja, eles já mostraram lá, eles começam a mostrar, né? Porque o experimento com macaco, um pouco, deu tudo errado, mas agora a FDA, que é a agência reguladora americana, autorizou implantar em ser humano.
Então eles moram, o camarada conseguiu jogar sozinho, conseguiu fazer isso sozinho, conseguiu movimentar o braço, conseguiu... Então, assim, imagine que Elon Musk, esse dia uma pessoa me trouxe, não é, mas eu achei interessante a posição, uma irmã teve essa visão. Por quê? Com a tecnologia que ele tem de chip implantado, robôs humanoides e tal, ele está prometendo que cegos vão voltar a ver, mudos vão falar, surdos vão ouvir, paralíticos vão andar. Vai ser endeusado ou não vai um cara desse? Vai sim, dentro da tecnologia. Aí ela disse, será que ele não é o falso profeta? Porque ele vai fazer isso. Outra coisa, a Bíblia diz que o falso profeta vai fazer fogo descer do céu. E o que ele fez com o foguete? Verdade. O fogo desceu. Então, assim, eu não posso chegar aqui para vocês e dizer, o cara é o cara, né, como se propaga aí, ele é um mega milionário. A fortuna de Elon Musk hoje, se ele gastar $1 milhão por dia, leva 600 anos para acabar. É R$1 milhão por dia. Leva 600 anos para acabar o dinheiro dele. Eu vi uma notícia, não sei se foi dele, disse que ele seria o primeiro trilionário do mundo, né? Sim. Há quem diz, né, que ele seria o primeiro, mas já tem aí. O patrimônio dele já caminha para... Então, assim, e não tem... Só na vitória de Trump ali, ele ganhou em reais... os dois, né, ganharam 18 ou 19 bilhões de reais. E esse outro cara aqui, o que a gente pode falar dele? Dentro de uma perspectiva apocalíptica aí. É surpresa, nem eu sei quem vai vir aí. Eu tô querendo que apareça um senhorzinho. Esse cara aí, ó. Eita. Macron. Entendi. Queridinho de nações. Então, Emmanuel Macron... Ele foi, há um tempo atrás, associado como o anticristo, né? E existem também capas da The Economist dele andando sobre o mar, uma mulher de cabeça para baixo. Tem também várias questões sobre Emmanuel Macron. Primeiro é Emmanuel, né? Emmanuel, Deus conosco. Ele é um príncipe, ele tem umas coisas fortes. Ele é um príncipe de Andorra, né? Um bastardo de um príncipe. Ele tem sangue. Ele é judeu, também da tribo de Dan. Judeu também? Judeu, da tribo de Dan. E você vê que ele se posiciona hoje contra Israel. Ele nasceu no dia mais escuro da Terra, no dia 21 de dezembro. A mulher dele, alguns dizem que é bruxa. Ele é homossexual. Hã? Ele é homossexual. Pode ver que a mulher dele foi uma professora dele, é mais velha que ele. Sim. Né? E ele é homossexual. Existem várias questões na França que ele tem o caso com um radialista e tal. E por isso que muitas associações ligadas ao anticristo, que ele tem muito perfil, né? Mas ele é um queridinho do Fórum Mundial Econômico e ele trabalha com o espírito anticristo. Né? Ele trouxe aí a liberação do tirar os fetos na França, liberação de droga. Toda essa agenda progressista começa lá, né? Progressista se manifesta e ele é o cara que trabalha para a agenda globalista. Até nas Olimpíadas agora teve Sim. um cenário polêmico, terrível, né? Sim, e na foi uma França, blasfêmia, né? Sim, terrível. Na França. Ali você teve a ligação do falso profeta, a trindade satânica. Você vê um anjo descendo do céu, você vê um cara tipo um profeta indo e você vê a besta surgindo. A trindade satânica, em cima das nações. O palco era o mundo. Mas é importante... E a entrada do cavalo branco na França, né? O cavaleiro do cavalo branco. Mas é importante ficar de olho no Macron. Para quem quer ter uma percepção apocalíptica, sim. Macron, Elon Musk, Donald Trump... Sim, hoje ele perdeu esse vislumbre internacional, né? Ele perdeu toda essa retórica. Mas ele está lá. E outra, ele trabalha para os Rothschild também. Trabalha também para esses... Ele trabalhou no sistema financeiro ligado. E ele é o cara do Fórum Mundial Econômico do Klaus Schwab. O Fórum Mundial Econômico intervém na política global também. E o próximo? Poderosíssimo. Esses caras têm poder que a gente fica por fora, né? Esse cara era o cara da KGB, né? Influência e poder. Esse é o... A questão da Rússia e os Estados Unidos é muito forte, né? Porque o poder bélico desses camaradas é assombroso.
Só os Estados Unidos e a Rússia têm poder de destruir o planeta Terra 34 vezes. É mesmo? Isso é o poder de fogo, é calibre de fogo. Ele tem um míssil, né, que foi lançado em 2020, o Satan II, que já tinha o Satan 1. Satan II do Vladimir Putin é uma bomba que pode matar, na hora que ela explode, 6 milhões de pessoas. Só que ela destrói tudo. A radioatividade destrói plantação, acaba com o solo, acaba com tudo. Só Deus que está segurando esses caras mesmo, né? E ele tem 20. 20 o quê? Míssil desse. 20 desses mísseis aí? Do Satan II. Quem tá segurando esse cara, pelo amor de Deus? É Deus. Aí você vê. Nós estávamos usando um estupim de uma terceira G, que todo mundo estava falando. Só que o Vladimir Putin, ele voltou ao poder. Você vê que o Grupo Wagner tentou matar e ele destruiu o líder do Grupo Wagner e comprou o Grupo Wagner. O que era o Grupo Wagner? Era um exército privado dentro da Rússia, que meio trabalhando nas sombras. E é um cara hoje, dentro de geopolítica, que com a China, né? Por que a China depende da Rússia e a Rússia depende da China? É um posicionamento que vai contra a América. Eles são cabeça da nova ordem mundial. Tanto a China quanto a Rússia. O discurso de todos do BRICS, todos, China, Índia, Rússia, Brasil, Arábia Saudita, África do Sul, nós estamos trabalhando por uma nova ordem mundial mais justa. Meu Deus. Pastor, eu vou fazer uma pergunta infantil aqui, mas eu acho que seja uma curiosidade de muita gente. Porque quando eu olho para o Putin e as ações dele, tem hora que eu acho que ele é do bem, mas tem horas que eu acho que ele é do mal. Ele é do bem ou do mal, o Putin? Então, se você for analisar dentro de uma ótica humana, parece que ele é do bem, não parece? Sim. Porque ele é o cara, por exemplo, lá é proibido o homossexualismo. Ele é totalmente conservador. Agora ele criou uma lei para ele vai pagar para as pessoas ter filho, para aumentar a população da Rússia. Ele não quer essa agenda animalista. Pai de pet, mãe de pet, ele não quer. Eu vi uma informação que, na verdade, uma região da Rússia está pagando homens para ir lá, para ter relação com as mulheres, para gerar filhos. Sim, e eles estão dando para os casais agora uma ajuda. Tem algum homem aí querendo ir para a Rússia? E todos, olha só, e todos eles vão ser obrigados, todos os casais, a ter filho, meio que obrigado. Aí, mas veja bem, um cara, na minha visão, que fez uma estátua de Fidel Castro. E ele fez essa estátua e inaugurou em 2022. Como um herói, um cara desse não tem... Ele trabalha pro mal. Então, assim, parece que o cara tá fazendo bem. Só que a Rússia e a China, Fábio, dentro da geopolítica, hoje eles vão salvar a África, por exemplo. Eles estão quebrando os imperialistas da África, que é o domínio da Europa, o domínio do Reino Unido, o domínio dos Estados Unidos na África vai estar sendo arrancado. E ele tem placa de Vladimir Putin, o povo levanta a placa dele como um herói. E vão salvar a África? E entre aspas. Entre aspas, eles tiram a África da pobreza, será? A ideia é jorrar dinheiro lá e dar uma certa sensação, né? Vai começar agora a ser testado na África do Sul, através do BRICS, o salário básico universal, que eles vão dar renda para a população para fazer um teste de como eles agem, né? Recebendo uma renda do governo, como isso vai ser rentável. E tudo isso vem pela China, não vem pelos Estados Unidos. Então, o imperialismo no continente europeu, no continente africano da Europa, Reino Unido e Estados Unidos está sendo destruído. Por causa do Putin. E a Rússia que está por trás. E toda a revolução que está ali é a China e a Rússia que está. Mas esse cara tem alguma coisa a ver com esse apocalipse que nós estamos prestes a viver, com essa agenda? Então, aí Vladimir Putin, junto com Xi Jinping e a Turquia, são os cabeças de Gog e Magog, né? Ezequiel 37, 38. Eles são os cabeças. São os países do Mar Báltico. A Bíblia diz que eles virão como areia do mar, mas eles serão exterminados. E a Bíblia diz, né, Ezequiel 39, que vai levar 7 meses para sepultar o corpo dos... Então, e outra coisa, olha, aí você tocou no assunto forte. A Turquia entrou no BRICS. A Turquia entrou agora. Agora em outubro. Janeiro ela é incluída. E se formou Gog e Magog.
Ô, pastor, É uma unidade para Gog e Magog. o senhor é pré-tribulacionista, né? Sim. Olhando pro Putin aqui, ele já tá velho. Então, se esses caras são ele, o Xi Jinping lá da China, Sim, que é outro... se são cabeça dessa guerra do Gog e Magog, O Trump e o tá senhor com quase 80. o senhor sendo pré-tribulacionista, o arrebatamento da igreja, muito então, perto. tá Não, muito mas perto. Nessa né? realidade, na minha visão, nós somos a igreja do arrebatamento. Essa geração de crente salvo, crente fiel, não vai provar morte. Porque não existe templo sem anticristo. Veja que todo o cenário de colocar Trump é para a construção do terceiro templo e para a falsa paz mundial. Então, o anticristo já tá no mundo. Sim, já come entre nós, já está entre nós. Né? E qual a idade, aproximadamente, Não já? sei. já Não tem, aí já é demais, né? Será novo, Hoje- cara? Porque... Hoje a minha mente, né, de estudioso, a gente se abre, porque existia uma ideia, por que Emmanuel Macron poderia ser o anticristo? Sempre a ideia é as pernas e o pé da estátua de Daniel 7, que é o último império global. A estátua do capítulo 2, ali você deita ela, né? A cabeça é Babilônia, Gênesis 11, e os pés está em Apocalipse 19. E o último império global, ela começa exatamente nos dias de Jesus, que era o Império Romano, vai até o final da Grande Tribulação, que seria o Império Romano. Só que a Europa, ela tem outra questão, que ela surge antes da América, né? Então, existe a questão assim, muitos colocam as pernas hoje, teologicamente, como o Ocidente e o Oriente, que seriam as duas pernas, formando 10 dedos, seriam as 10 pontas da cabeça, é muito conteúdo, né? Da cabeça do dragão, da cabeça da fera, de Daniel 7, 7 8, que seriam 10 blocos econômicos dentro do Oriente e do Ocidente, que daria poder à ponta pequena, que Daniel viu no capítulo 8 do capítulo 7 lá. E essa ponta pequena seria o quê? Versículo 8, né? O anticristo. 7 e 8 de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Daniel viu os 10 chifres e entre os chifres surgiu uma ponta pequena. Então, cada pé tem 5 dedos, forma-se 10, que seriam 10 plataformas de governo que dariam poder ao iníquo. Então, assim, por um curto período de tempo, o anticristo vai governar o mundo todo. E veja, o mundo está se pacificando, uma ordem mundial está sendo estabelecida que não é a americana, é a chinesa com A Rússia. o totalitarismo que está vindo. E aí você vê o Xi Jinping elogiando Donald Trump, você está vendo a coisa, a Rússia abrindo um caminho de conversa com Trump. Então, veja, é uma falsa paz. E a gente tinha essa visão europeia. Só que hoje, quando você olha num âmbito, né? Primeiro que o anticristo tem que ter sangue judeu. E um dos personagens mais fortes hoje, se você for dizer assim, seria Jared Kushner. Seria então esse cara aí, o Jared. Ele vai tem aparecer, uma mas forte, porque por ser judeu ultra-ortodoxo e ter sangue judeu. E o outro é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Porque a mãe do príncipe herdeiro da Arábia Saudita é judia. Mas esse Jared aí, ele vai começar a aparecer no cenário mais agora. Ele está oculto, pode ver, ele está escondido. Tá escondido. Quase ele nem Não. no dia da vitória de Trump ele apareceu. Então ele vai começar a aparecer agora. E ele 2025. nunca perdeu o poder que ele tem. Sempre De foi influência, poderoso. Sim. De influência de governo. Biden não arrancou ele dos cargos que ele tinha. Ele sempre permaneceu. Esse príncipe também da Arábia Saudita disse que ele tem um poder de influência muito grande. Sim. O petróleo, né? A influência dele é poderosíssima. Então, a Arábia Saudita assume um protagonismo gigantesco com o Trump agora. Terrível. E esse cara aí agora que vai aparecer? Qual a sua visão apocalíptica a respeito dele? Meu Deus. Quem é? Suspense. Tô esperando ele aparecer. Esse aí, ó. Eita. Papa Francisco. Seria um falso profeta? Esse Autoridade muito reconhecida. Tem influência política e religiosa, né? ele... Primeiro que o Papa Francisco é o Papa mais profano, né, da Igreja Católica. E quem fala isso são os próprios bispos e padres da Igreja Católica. Não é uma fala de pastor. Os próprios católicos Sim. falam isso. Então, o Papa Francisco, no ano passado, Fábio, o que é Laodiceia, né? As pessoas perguntam assim, Laodiceia.
Primeiro, o que ele fez? Só para você ter ideia do nível, né? Ele negou a existência da criação. Ele disse que a gente veio dos macacos, então não foi Deus que criou o homem. Isso fala dele. Ele negou a existência da criação ele fala que nós viemos da... Evolucionismo mesmo? Evolucionismo. Outra coisa, ele falou, se um ET viesse à Terra, ele batizaria, né? Isso fala dele. E em outubro, eu vou para resumir assim, as heresias são fortes, mas em outubro do ano passado, todo mês de outubro, o Vaticano se reúne, o clero, para decidir o próximo ano. E ele tirou o poder do clero em outubro do ano passado e chamou o povo. O nome disso é sínodo, né? Eles fazem o sínodo do Vaticano para decidir o que a igreja quer. E o que ele fez em outubro? Ele tirou o clero e deu ao povo. Laodiceia, daí entra a questão de Laodiceia. Laos significa governo. E Diceia, Laos significa povo e Diceia, governo. Então, o que é Laodiceia? Igreja governada pelo povo. Aí ele faz isso no mês de outubro e em dezembro o que ele fez? Ele liberou os padres a abençoar casamento de pessoas do mesmo sexo. O que ele fez? À vontade do povo. Do povo, que é nessa agenda globalista e woke, né? Woke, que é vamos abraçar. Outra coisa, o Papa é comunista. Esse Papa. Porque o nome dele é Gregório, ele adoraria o nome Francisco. O que é o movimento franciscano? O movimento franciscano odeia a riqueza. E quem é que odeia capitalismo? Comunista. E a história do movimento franciscano existia um menino chamado Francisco que o pai não dava bola, e o pai era rico. Ele saiu de casa, foi para a rua e se reuniu pessoas com ele, e começou o movimento franciscano odiando a riqueza. Então, e aí esse movimento, esse Francisco que se levantou contra a riqueza, se transformou um santo da Igreja Católica. Ele adere o nome Francisco para não é só a questão do viés de contra, é por causa do viés comunista. O Lula saiu da cadeia, qual é o lugar que ele foi? Presidência. Ele foi para o Vaticano. É verdade. Ele foi pedir a bênção do Papa. Recebeu a bênção do Papa. Então, veja bem. E outra coisa, o Ortega, né? Que ele mandou um monte de padre embora da... Até hoje estão perseguindo Nicarágua. bispos. Sim. Ele fez alguma coisa? Até hoje não fez nada, né? Eu posso estar enganado, mas eu não vi um pronunciamento dele a respeito. Agora, existe algo muito forte, né, na minha visão, e isso quando João Paulo II caiu, veio Bento XVI, e Bento XVI renuncia e entra Francisco. Existe a questão teológica disso, que é o quê? Bento XVI era ultraconservador. Ele era contra aborto, contra homossexualismo, e ele não aderiu à agenda. Criaram um monte de escola. Olha o que o sistema fez. O Vaticano não é para... Amadores. Para amador. Jogaram um monte de crime em cima dele e ele teve que renunciar. Mas se você pegar a teologia de Bento XVI, ela é uma teologia cristocêntrica. Só para você ter ideia. E por ele ser conservador e não aderir à agenda global, eles excluíram ele. Só que quando a gente lê Apocalipse 17, a Bíblia fala dos 8 reis. Essa contagem dos 8 últimos papas começa no concílio de Latrão. Só que a Bíblia fala da morte do sexto, virá por um pouco de tempo que iria renunciar. Está dessa forma lá em Apocalipse 17. E aí o sexto iria se manifestar no 8º. E aí muita gente acredita que o João Paulo II vai ressuscitar, porque ele está lá intacto, é filmado, você consegue ver lá do João Paulo II e sendo filmado. Mas é muito forte isso aqui. No funeral de João Paulo II, que tal o quê? Houve um ritual satânico no funeral de João Paulo II. É mesmo? Ele foi enterrado em 3 caixão. E o caixão mesmo, que está lá na Praça de São Pedro, quando eles colocam, você vai ver que a cabeça de João Paulo... Imagina que a ponta vermelha aqui é a cabeça dele, está aqui. Ele está aqui no corpo. Só que a cruz ficou de cabeça para baixo aqui. E quando você estuda, daí ele foi colocado dentro de um... Por que o corpo dele não entrou em decomposição e foi colocado num caixão de chumbo?
Aí vem o caixão e aquele caixão lá, simples lá, que colocaram lá. São 3 caixões. E foi um ritual. E faz muito tempo que eu não falo sobre isso. Então eu não lembro, mas se pesquisar, as pessoas vão encontrar o ritual satânico do funeral de João Paulo II. O que significa esse ritual? Todos os demônios que operaram através do seu pontificado foram presos dentro daquela catatumba. Meu Deus do céu, isso é macabro. E foi aberto para ver a transferência. A ideia seria que, a minha ideia é espiritual, dentro dessa visão escatológica. Posso estar errado, tá? É que, isso aqui dá polêmica, né? O povo vai, o povo vai endoidar, agora o povo vai bater com força. É que os demônios que operaram no pontificado de João Paulo II foram para o último, para o 8º rei, que é Francisco. Porque ele aderiu à mesma agenda de João Paulo II de globalizar o mundo, de uma igreja para todas. Foi no pontificado dele que foi inaugurado no Emirados Árabes o Crislã. Judeus, muçulmanos e cristãos. Está lá no site do Vaticano. Judeu, muçulmano e cristão adorando o único Deus no mesmo lugar. Daí tem lá uma igreja, uma sinagoga e uma mesquita. E ele é o cabeça do Crislã hoje. A unidade religiosa mundial. Meu Deus. Seria o falso profeta? Na minha visão, ele tem grande chance de ser o falso profeta. Se não é, ele trabalha juntinho. Rapaz, mas ele existe... eu tô ficando com medo, porque... olha a idade desse homem, olha como ele tá. Se ele for o falso profeta, eu não morro antes do arrebatamento da igreja. Mas é isso mesmo, Jesus está às portas. É nessa vida. Quando você vê esse cenário ele é muito profético, né? Ele é muito escatológico. Mas existe toda essa ligação, e se você puxar, não é teoria. É uma realidade. Ele está trabalhando não a favor, mas contra o verdadeiro evangelho. E essa unidade que ele está fazendo é assombrosa. De uma igreja unida, né? Com todas as religiões. Isso não é teoria, é uma verdade apocalíptica, então. Sim. E aí você tem, por exemplo, quando eu falei do Abner aqui, o Abner Ferreira teve lá numa reunião do Vaticano com hindus, muçulmanos e várias religiões. E o que ele fez? Ele chamou o Papa do quê? Vossa Santidade. Vossa Santidade. Bateu continência pro Papa. Então, para mim, um cara desse não devia nem ser chamado pastor. Porque é uma coisa que não se mistura. Não existe santidade dentro do Vaticano. Quando você pega a história do Vaticano, a construção da Basílica de São Pedro, o tanto de sangue que foi derramado, o poder que a igreja tem sobre o mundo, o poder que a igreja católica, o Papa Pio XII liberou Hitler matar os judeus. Então, assim... É uma influência global, né? Então jamais pode ser chamado de Vossa Santidade o Papa, né? Dizer que esta igreja, né, que é a cabeça da grande meretriz, né? Não como é que fala? Não é que não é que ela é a Babilônia, ela é a cabeça. Mas quem seria a grande Babilônia? Todo sistema religioso que não propaga a verdade. Isso aí a gente vai ficar para outro podcast, então, pastor. É muito assunto, né? É muito... Pastor, e, ó, a gente vai concluir aqui agora o anticristo, falso profeta. São duas figuras diferentes? Sim, com certeza. Não é a mesma pessoa jamais. São duas... Na verdade, é a trindade satânica, né? Trindade satânica. Que o dragão desce, o diabo desce. E aí vem, Apocalipse 12, né? O diabo é lançado na terra, 12:7. Capítulo 13, verso 1. A Bíblia, capítulo 13 do Apocalipse, surge o falso profeta e o anticristo. Surge a besta do mar. O dragão, que é o diabo, vai dar para a besta o seu poder, seu trono e grande poderio, e surge o falso profeta. É uma trindade, porque o diabo imita Deus em tudo. Então, como existe a trindade, né, de Deus, ele cria a trindade no governo mundial, no governo do iníquo. O diabo, o falso profeta e o anticristo. E o senhor acredita que vão se manifestar ainda nessa geração? Já estão entre nós. Até 2030 tem muita coisa para acontecer? Eu digo a todos, né? Eu tenho falado, irmãos, a gente tem que aguardar a volta de Jesus como que se ele fosse buscar a igreja agora, né? Está muito perto a volta de Cristo.
não está longe de nós. Então, essa entrada de Donald Trump com essa pacificação global e vai contra, para a gente concluir aqui, algo muito forte. Essa questão, tem muito pregador dizendo que a gente já está na grande tribulação, que vai haver muita coisa e tal. Mas você vê, do nada o discurso mundial mudou. Sim. De terça para quarta, um monte de conflito se apaziguou, um monte de coisa. E há uma expectativa muito grande para os próximos dias. E você vê o posicionamento de Trump a favor de Israel, com o mundo batendo continência para ele, eles serão a favor do que pode ser decidido no futuro. Então, é muito forte o que está acontecendo, é muito profético. Mas aí se torna muito antagônico, né? Hoje, querendo ou não, no Brasil, a direita acaba representando a igreja por causa dos princípios, dos valores, por ser a favor daquilo que nós acreditamos dentro da Bíblia. Em contrapartida, a esquerda é totalmente demonizada por nós. Mas é a direita quem está preparando o cenário para o governo do anticristo. Os dois trabalham juntinho. Não tem como haver você desconectar direita e esquerda. Os dois trabalham para o mesmo sistema. Então, os dois obedecem o sistema. E quando a gente fala assim, essa questão, eu vou muito para fora dessa questão, a igreja não precisa ser defendida, né? Que nem você falou, né? A igreja defende, os políticos defendem, entre aspas. Sim. A igreja, ela subsiste sem política. Na China, o governo é contra a igreja, mas a igreja está lá. Então, assim, quem defende, o cabeça da igreja é Cristo, e Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a gente tem que ter essa visão da igreja, uma igreja poderosa e triunfante. A igreja tem uma promessa do dono da igreja, né? Então, a igreja não está ligada a esse mundo. É aquilo que o Olavo de Carvalho disse, né? Nós não estamos dentro desse sistema de guerra. A gente está no outro sistema. A gente faz parte do reino de Cristo, que é superior a tudo isso. A igreja está acima de tudo isso. Uma previsão. Como é que será essa gestão do Donald Trump? Então, isso é muito forte. Eu acredito que ele comece bem e vai vir um baque nele, que vai ser uma crise mundial. Isso é uma profecia. Um profeta americano que profetizou tiro na orelha dele, da perseguição que iria ser do judiciário contra ele após ele ganhar a eleição, e ele desesperado por causa de uma crise que pode ser pior do que 1929, a grande recessão. Essa crise, eu acredito, ele está pegando a América quebrada, é aquilo que eu falei para você, um déficit de 35 trilhões de dólares, carregada de imigrantes, e ele acha que é só pegar o imigrante e lançar fora. Não vai ser assim, os imigrantes vão guerrear para permanecer na América, vai ter conflito. Então, a gente fala, né, mas ele vai ter muitos embates, mas principalmente, para esse sistema ser instaurado que a gente está vendo mundialmente, a América vai baquear financeiramente, vai ter uma crise financeira. E quem está falando isso não é só questão profética, mas muitos economistas já estão prevendo isso. Já estão vendo, já está nítido, né? E qual a mensagem o senhor deixa para nós, igreja, ou quem está afastado nesse exato momento, vendo totalmente esse cenário? O mundo está de olho no senhor ali através daquela câmera, desviados, afastados, alguém que se apostatou da fé, desigreja. Tem muito. Qual é a sua mensagem para essas pessoas? Eu digo para todos, né? Esse é o momento de que Deus está separando o seu povo. Ele está chamando muita gente para um nível de comunhão que eu vejo assim A igreja não é essa multidão de gente, mas a gente vê uma multidão, um grupo de pessoas sendo chamado para um nível de intimidade muito grande. E nós, quando a gente entende quem nós somos filhos de Deus, herdeiros do reino de Deus, temos a promessa da vinda de Cristo, nós não podemos nos abalar por nada dessa terra, né? O nosso alvo é Cristo. E para você que está afastado vendo tudo isso, não perca tempo, né? A volta de Cristo pode ocorrer a qualquer momento daqui para frente. Então, nós estamos vivendo a expectativa da volta de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança de glória.
Então, não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe, e amanhã pode ser tarde demais. E não há pecador arrependido que Não Jesus receba perdão. que não receba perdão. Pastor Carlos, muito obrigado mais uma vez por compartilhar um pouco do Amém. muito que Deus tem colocado na sua vida. Cada vez que tu vem aqui, eu fico Com medo. impressionado, com medo. A visão é como se um monte de escama dos olhos cai por terra. Eu estudo a Bíblia, mas eu estudo outras áreas, né? E aí tu vem com uma visão totalmente diferente sobre o Apocalipse, mostrando fatos que eu já vi, mas não tinha tido a visão sobre o que realmente está acontecendo por trás disso. Então, a sua voz é necessária para este tempo, para essa geração. Que o Senhor continue te abençoando, sendo contigo e te guardando, né? Eu vi até comentários em alguns vídeos que a gente fez o corte de outros podcasts, o pessoal comentando, esse pastor não tem medo de falar essas coisas não, é? Olha com quem ele está mexendo. Pior que a gente vê isso, mas não entende. E o pessoal horrorizado Sim. e amedrontado por tu estar falando e trazendo à tona algumas verdades aqui. Porque Enquanto a gente pode, né? Eu digo assim, que se houver a regulamentação mesmo que está para acontecer, vai silenciar muitas vozes. Porque, querendo ou não, tipo, falar sobre maçonaria, se esses caras são poderosos mesmo, eles já sabem onde tu mora. Sim. Entendeu? Falando que o Temer é um agente Illuminati no Brasil, despertando, alcançando milhões de pessoas. Então tem que ter muita coragem e convicção daquilo que fala. Amém. Porque pode ser taxado como louco ou como um profeta, né? Sim, o pessoal... E aí que a questão quando você sai da Matrix, que na realidade é aquilo que a gente está vivendo nessa histeria coletiva. Todo mundo tem que pensar igual e achar igual. Quando você começa a pensar diferente, você se coloca um alvo na tua testa, né? Essa é a... E eu tenho um site, um youtuber esquerdista que pegou um vídeo meu e falou, o Supremo Tribunal Federal tem que mandar prender, né, esse cara, não sei o que quer dizer. Porque não pensa igual e esclarece muita gente. E eles não querem as pessoas esclarecidas, eles querem as pessoas dominadas e doutrinadas e pensando igual. Desse jeito. Mas obrigado, pastor Carlos. Deus abençoe. Siga o pastor Carlos em suas redes sociais aí, PR Carlos Cardoso, tanto no YouTube, Instagram e demais redes sociais também. Lá você vai ficar por dentro de todas as previsões apocalípticas dentro de um embasamento bíblico. Diariamente ele faz live, faz cultos. É uma bênção de Deus mesmo. Pastoreia online também, se você precisa ser pastoreado por um pastor. Às vezes se feriu com lideranças, enfim. Mas você quer um pastor, você quer ser pastoreado. O pastor Carlos, ele cuida de uma igreja online, viu? Que mentoreia, orienta, aconselha, atende, faz atendimento pastoral e tudo. Então você pode segui-lo e conhecer as suas redes sociais. PR Carlos Cardoso. Você está no Eu Acredito Podcast, este foi mais um episódio. Semanalmente estamos aqui com convidados especiais falando de diversas temáticas. Se você não conhecia ainda o nosso canal, esse é o nosso canal, então já se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para que você seja notificado de todos os cortes que nós iremos fazer desse podcast e também para que você seja notificado dos próximos podcasts ao vivo. Para fortalecer o nosso trabalho, você que ainda está aqui e não deixou o like neste episódio, deixa aí o seu like neste episódio, assim a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e vai estar recomendando para mais pessoas. Imagina você ser um evangelista agora, sendo usado por Deus, fazendo que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e a sua visão possa estar se abrindo para aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos e pela nossa visão carnal a gente não consegue enxergar e contemplar. Eu vou nessa, semana que vem, com a graça de Deus, a gente está de volta. Obrigado, TV Fusão, Léo, sempre ali, nos assistencializando através da mesa de som, através das câmeras. Obrigado, TV Fusão, pastor Carlos Cardoso. Até mais. Deus abençoe. Eu acredito.